shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. No rival. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'll find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. I got no, 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 no rival. No rival. Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E antes da gente começar esse podcast super especial, vamos fazer aquele pedido sempre, né? Que é para vocês se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. A gente está em todas as redes sociais, com cortes, com muito conteúdo também. Cada rede tem uma estratégia diferente. Então siga a gente, compartilha, manda para os amigos também. E é isso. E hoje, para mim, assim, é um dia muito legal, muito especial, porque eu tô aqui com o Pablo. Eu já queria conversar com ele há muito tempo. Só que ele mora em Montreal, né? A agenda é pesada, muito compromisso, mas finalmente muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Pablo Nunes. Pô, Rodrigão, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? A gente já vem conversando há muito tempo sobre isso. O pessoal que está aí acompanhando não sabe, mas eu converso já com o Rodrigo há muito tempo. E teve uma oportunidade de vir aqui em Toronto. A gente conseguiu arrumar um tempinho aí. O Rodrigo também super corrido hoje, mas a gente conseguiu arrumar esse tempo finalmente para conversar um pouco mais. Mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Rodrigo. Show de bola. Então a gente começa tradicionalmente aqui no Carreiras, né, no Canadá, perguntando assim, como foi o início da sua carreira? Você é de Recife, né? Sou de Recife. Eu cheguei aqui no Canadá em 2010. Ou seja, 14 anos atrás, né? Sempre morei na província do Quebec. Eu não moro aqui em Ontário, eu não moro em Toronto. Muita gente acha que eu moro em Toronto, não sei por quê. Mas eu moro, na verdade, em Montreal. Eu sempre morei lá. Eu, quando cheguei em 2010, o meu background é de TI. Por mais que eu fale de finanças, o meu background é de TI. Eu sou formado em TI no Brasil. E quando eu cheguei aqui, arrumei trabalho na área de TI. Então, desde o Brasil, eu já trabalhava lá desde meus 18 anos. E sempre na área de TI, você se for... Sempre na área de TI, na área de infraestrutura. Essa parte de backup, servidores. Ultimamente aqui eu trabalhava com a parte cloud. Então, sempre na área de infraestrutura, mas na área de TI. Entendi. Não relacionado realmente com finanças, que é o que eu falo hoje. Você se formou lá em ciência da computação? Sistema de informação. Sistema de informação. Aí depois você já entrou na área direto? Já entrei na área direto, exatamente. Quanto tempo você teve de experiência antes de vir para o Canadá, no Brasil?
Eu vim para o Canadá em 2010 e eu me formei, se eu me lembro bem, em 2001. Então, eu tinha uns 7 anos de experiência aí. Na mais mesma ou menos. empresa você mudou? Como... Na mesma empresa. Inclusive, foi a empresa que eu comecei a trabalhar na área de TI e fiquei nessa empresa até sair do Brasil. Entendi. Então, foi uma empresa que eu tinha trabalhado mais tempo, durante 7 anos, no Brasil. Até vir pra cá. Aí eu larguei tudo pra lá, larguei tudo no Brasil, porque eu não era casado, não tinha filhos, e já tinha alguns amigos aqui no Canadá. Eu pensei, pô... Você já nossa, tinha saído do Brasil antes? só de viagem, passeio, mas não realmente um projeto de ou imigração ou de... Como é o nome? Estudo. Ou de estudo. Sempre só passeio. E aí eu pensei, na época, poxa, eu não vou perder nada. É uma oportunidade. Eu vou, se não der certo, eu volto. E tô aqui até hoje, desde 2010. Cara, mas na época, 2010, eu não tinha o Express Entry, né? Se bem que a gente sempre fala Não. que Quebec é o mundo à parte, né? A gente não se mete muito, porque realmente eu não sei nem como que funciona. Mas você já veio com esse plano, você falou que foi testar, então você não veio com o plano de imigrar. Foi o seguinte, eu vim com o plano de imigrar. Só que na época o processo de imigração era muito diferente do que é hoje. E para quem era da área de TI, na época era muito mais fácil. O meu processo, só para você ter ideia, do começo ao fim, desde o momento que eu mandei a carta aplicando, dizendo eu quero ir para o Canadá, tá aqui minha documentação, até o dia que eu peguei o meu PR ainda no Brasil, foi 1 ano. Bem rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então eu já cheguei aqui com PR. E você já falava inglês ou falava francês? The books on the table. The books on the table. Na verdade, E o francês? quem trabalhava com TI, quem trabalha com TI tem que saber um pouco de inglês técnico. Então, o inglês técnico eu sabia, né? Verdade. Aquele inglês aquele inglês do Fisk, que você acha que sabe alguma coisa, mas na vida real é outros 500. O francês, porque como eu moro no Quebec, Quebec é uma província que é francófona. Então, você precisa do francês no Quebec. Você precisa do francês, principalmente se você quiser crescer. Pablo, será que dá para viver só com inglês no Quebec? Dá, mas não vai ser simples, ok? Não vai ser simples. Então, para aprender o francês, inclusive no meu processo de imigração para cá, naquele 1 ano, eu fiz o processo que era pelo Quebec, inclusive, e nesse 1 ano eu tive uma reunião com o governo do Quebec, um representante que foi para o Brasil, e aí a gente ia fazer entrevista em francês com essa pessoa. No hotel, não era? Hotel. Já veio convidado aqui, já contou essa história. Exatamente. Aí fazia em São Paulo, Salvador, Recife, né? E a minha entrevista, inclusive, foi em Salvador. Eu tive que viajar para Salvador para fazer a entrevista em Salvador. Era esse que ele imprimia lá hora o documento? Exatamente. Um dos nossos convidados falou que a impressora deu pau e era de TI, aí ele teve que... Exatamente. Sempre dava pau a questão de imprimir o relatório. Acho que era o CSQ que ele dava na época, que era o Certificado de Seleção do Quebec. Então, você já saía ali da reunião com esse documento, né? Então, você passando naquela entrevista ali, você já estava praticamente tudo certo. Naquela época, solteiro, sem família. Solteiro, sem família, era Veio... eu e Deus. Exatamente. Eu já tinha alguns amigos aqui, então já tinha uma base que eu podia pegar alguma ideia. Porque como Recife é um polo muito forte de tecnologia, tem um porto digital lá, muitos amigos meus da área de tecnologia já tinham vindo para cá. Então eu já tinha visto aquilo. E como quando eu tinha 15 anos, eu fui para os Estados Unidos, para Disney, como não vou dizer toda, mas algumas crianças fazem no Brasil, não sei hoje, né, com o dólar nas alturas. na época dava. Eu fiquei apaixonado, né? Primeiro mundo, aquela coisa toda, né? Então eu queria ter essa oportunidade de morar fora. Aí quando eu vi essa oportunidade de morar fora, eu não desperdicei. Eu vou. Eu falo, né? Quando você é picado pelo bicho morar fora, cara, é difícil. É difícil. Você, ouvir como que é, né? Olha, ter esse contato, ver como que as coisas funcionam, aí depois já era, né? Coisa difícil. É exatamente isso. E o francês até então você não falava? O francês, o que acontece? A partir do momento que eu sabia que eu ia fazer o processo pelo Quebec, e eu sabia que eu tinha que aprender francês, eu fui atrás. Aí, o que é que eu fazia? Eu trabalhava durante o dia, saía do trabalho de 5h30 às 6 da noite, ia para o Senac, que era perto do meu trabalho, que dava aula de francês todo dia. Então eu saía do trabalho, tinha 2 horas de francês, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu fiz isso durante 1 ano. Você fazia esse curso lá de 2 horas? Quanto tempo você fez? Fiz durante 1 ano. Nossa, caramba. Você atingiu o nível... Não, deixa eu parar. Aí eu terminei esse 1 ano, aí fiz, pronto. Isso aí era aula de escola, não era conversação, não tinha muita conversação, muito pouco. Aí 6 meses eu fiz de conversação numa turminha pequena, de 6 pessoas.
Era eu e uma professora francesa, e a gente tinha aula de conversação exatamente para poder, né, era perto da entrevista, então para treinar para a entrevista, para treinar algumas frases que você precisava entender quando chegar aqui. Então, no total, eu estudei 1 ano e meio de francês para vir para cá. Aí tu pensa, Pablo, 1 ano e meio de francês, 1 ano, 2 horas por dia, tu chegou aqui e sabia tudo. Eu achei que você gabaritou o TEF lá. Não. Pelo seguinte, a minha professora do Senac, ela era brasileira, que tinha estudado na França. E o francês do Quebec é bem diferente do francês da França. É um acento diferente. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui no aeroporto, vou detonar, né? Sei tudo, manjo tudo de francês. Né? Bonjour, ça va bien. Quando eu cheguei no Subway para pedir um sanduíche, eu não entendi nada. E foi em Montreal ainda. Quebec Montreal. City falou que é pior, né? Quanto mais para cima do Quebec, mais a demanda do francês. Porque Montreal, como é muito multicultural, é uma cidade que não é oficialmente bilíngue, mas você se vira bem nas duas. Mas quanto mais longe você está de Montreal, mais é necessário o francês. E quanto mais para o interior você vai, mais o francês fica arrastado. Né? Então você vai lá para a parte do norte do Quebec, Saguenay, Lac-Saint-Jean, por ali, é um francês super difícil de entender. Até para quem fala francês. Só para você ter ideia. Caramba. Então, Até para próprio francês, mano. Já vi o francês. meu chefe reclamando. é francês da França, meu ex-chefe. Ele é francês da França. E ele me falou, Pablo, às vezes eu não entendia o que o meu colega lá do Saguenay falava. Pedia para repetir. Mas sabe a comparação que eu faço também, Pablo, com quem já falou com o português que mora no Açores? Eu morei uma vez com o português do Açores, com o ministro de Canadá, e eu falei, cara, vamos falar inglês. Eu não entendi o que ele falava. Uau. Ele não abre a boca. Eles falam com a boca fechada. Exato. Não dá pra entender. Então tinha muito problema desse no começo, né? Então, eu cheguei aqui e ainda entrei na francização, lá em Montreal, para aprender mais francês, enquanto eu procurava emprego. Só que a minha escola, realmente, o que me fez virar a chave foi o trabalho. Legal. É o trabalho que faz você virar a chave, não é a escola. Porque no trabalho você é colocado em situações que você ou fala ou fala. Ou você entende ou você entende. Não tem outra opção. Né? E como que você foi essa busca de trabalho? Assim, beleza, você viu que o francês você estudou, mas, enfim, descobriu que tem desafios novos. E como que foi essa busca? O governo te ajudou? Como que foi? Não, na época, não sei como é que tá hoje, mas na época tinha um órgão no governo que ele ajudava nessa pesquisa de trabalho, mas não foi assim que eu fiz. Como é que eu fiz? Eu peguei e listei as 50 maiores empresas do Canadá. 50 maiores do Canadá que tinham sede ou escritórios em Montreal. E saí entrando no site de cada uma delas, para ver as oportunidades de TI de cada uma. Aí eu ia para empresa tal, tem na minha área, anotava, tal, criava a minha cover letter específica, modificava o meu currículo específico para aquela vaga, enviava, tinha um Excelzinho para fazer o tracking de cada aplicação, né? E ia, uma por uma. Mandei muito currículo. E sem LinkedIn, sem nada. Cru. Em 2010 também não tinha. Não era tão forte. Se tinha, não era tão forte. Tinha. Eu tenho desde 2007 o LinkedIn. Mas não era. Não era tão forte. Não. Então eu saí aplicando assim, na bucha, um por um. Então eu tinha um Excel lá com, sei lá, 150 aplicações. Várias nem responderam, óbvio. Várias responderam com negativas e algumas responderam com chamando para entrevista, né? Então eu fiz algumas entrevistas. As primeiras não passei. E aí, quando eu recebi uma oferta de trabalho na sexta-feira à noite, a pessoa me ligou. Na verdade, eu tinha feito através de um headhunter. E o headhunter fez todo o intermédio com a empresa. E ele pegou meu currículo, deu para a empresa. Fiz entrevista com a empresa gostou. E aí o headhunter me deu a notícia na sexta-feira, dizendo, Pablo, eles gostaram de você, querem fechar com você. Aí eu, maravilha, meu primeiro emprego na área. Show. Em infraestrutura. Infra, na minha área, perfeito, massa. Sábado, domingo, segunda-feira de manhã, outra empresa me liga. Uma empresa que eu queria ficar. Pablo, a gente quer ficar com você. A gente chama isso de problema bom. Problema ótimo. Problema ótimo. E era melhor ainda porque o salário dessa outra empresa da segunda era maior do que o salário dessa daqui. Eu tinha muito mais oportunidade, era uma empresa muito maior. Legal demais. Aí eu fiz o quê? Vou para essa outra empresa. Aí liguei pro headhunter, expliquei o caso, pedi milhões de desculpas. Tá acostumado também. No primeiro vai ser o último. Com certeza. Pedi milhões de desculpas. Ele, não, eu entendo completamente, não tem como competir, né? E aí eu fui para essa outra empresa. Fiquei nessa empresa durante 3 anos. 3 anos? Foi 3 anos. E aí, comecei a ficar insatisfeito.
com o que eu estava fazendo, né? Com o método de trabalho lá, com promoções que eu não estava ganhando, eu vi que eu não estava crescendo muito. Você achou muito diferente do Brasil? Assim, essa é a sua primeira experiência? Muito pelo seguinte. No Brasil, existe toda uma cobrança em cima do funcionário, né? Existe toda uma demanda. Aqui no Canadá, e você sabe disso, é mais tranquilo. Aqui eles cobram uma coisa de você entrega, é o que eles querem. Não tem aquela coisa absurda do Brasil, não. 7 horas você tem que entrar e só pode sair de 5h30. Mas eu já fiz tudo, já entreguei tudo pra semana toda. Não importa. Fica aí fazendo nada, até 5h30. Aqui não é assim, aqui é outro mindset. Aqui eles querem produtividade. É muito melhor ter um funcionário produtivo que entrega e trabalha, sei lá, faz o horário dele ali, do que uma pessoa que está 8 horas no escritório e não entrega nada. Então eles têm muito disso aqui. E você, melhor que ninguém, sabe. Não, isso é pura verdade. Eu vejo isso, e tem coisa assim, a passividade às vezes, né? Mas isso é bom pra nós brasileiros temos essa garra também. Aqui eu aprendi a dosar o meu pace também. Porque, tipo assim, se a empresa quer isso, às vezes quando você vai muito além, você passa do que eles querem, entendeu? E você tem que dosar porque eles têm um ritmo diferente. Muito importante isso também. Entendeu? Então, essa noçãozinha, então, falou, pô, entrega, fiz ali, beleza que eu fiz um mais, mas assim, eu poderia fazer mais? Poderia, só que poderia causar talvez um estresse. Exato. Então, é esse aprendizado que você tem que pegar amanhã, mas eu sei exatamente o que você está falando. E eu passei tanto na parte de funcionário, né, de responder para o meu manager na época, e virei manager também aqui, então eu também gerenciei equipes aqui. Legal. Então eu tive que gerenciar no modo canadense. Né? Eu brasileiro, acostumado lá com pauleira, eu tive que entender que o modo de trabalhar de certas pessoas é aquele e a gente tem que aceitar e acabou-se. Isso é muito complicado. Eu gerenciei um time numa empresa que eu trabalhei de pessoas que, sei lá, que tava mais nova da minha equipe tinha 27 anos de empresa. Aí, por exemplo, a pessoa tá 27 anos na empresa. Ela chega assim, não vou trabalhar porque, tipo, nevou muito aqui em casa. Tá bom. Eu vou falar o quê? Algumas coisas assim que eu tinha que ouvir. Não, então hoje eu não vou porque eu tenho uma fisioterapia ali de meia hora. Aí você vai, tipo assim, vai faltar o dia inteiro porque eu não tenho meia hora. Eu falaria isso no Brasil. Não, beleza. Exatamente. E aqui no Canadá, desculpa interromper, aqui no Canadá tem a questão também do burnout. Que na minha época no Brasil não existia burnout. Todo mundo trabalhava e não tinha essa questão do burnout. É correto? Não. Não é correto. Você tem um limite. Um funcionário, um empregado, você trabalhando tem um limite ali de estresse que você pode realmente passar e ter um problema mental por causa daquilo. O Canadá, isso é muito forte. E pelo fato de ser muito forte, tem muita gente que se aproveita. E eu trabalhei em cargo de gerência com pessoas que se aproveitavam. E eu ficava meio que de mão atada. Não podia fazer muita coisa. Não, se fizer, é pior pra você. Exatamente. Você sabia que a pessoa estava se aproveitando, né? Eu chamo isso, e acho que não sei se é um termo comum, de CLM. Conhece o CLM? Não. É o Career Limiting Move. Ele fez um CLM. Ou seja, fez alguma coisa que, né, a gente viu que ele estava fazendo que não era legal. Eu dei nada contra a pessoa, Pablo, pô, eu tô muito estressado, tô com um problema familiar, eu preciso de um tempo off. Não tem problema, vá, apoio total, vá-se embora. Agora a pessoa vai me dizer, Pablo, eu tô muito estressado, não sei o que, preciso tirar um time off. E depois eu vejo no Facebook a pessoa viajando. É sacanagem. É sacanagem. Então, se aproveitar do sistema. Isso não é legal. Não é legal. Eu penso da mesma forma, mas são coisas que, assim, a gente tem que se adaptar. Você teve que se adaptar. Sim. Aí você ficou 3 anos, você mudou pra outra empresa também da mesma área. Deixa eu falar. Aí nesses 3 anos eu não estava gostando mais da empresa, aí comecei a aplicar para outras vagas. E arrumei fiz uma entrevista em uma empresa de jogos. Você deve conhecer a EA. Com certeza, gigante. Pô, toda criança que joga FIFA sabe qual é a EA. EA Sports Into the Game. E esse cara que faz a voz é sensacional, né? E eu fiz a entrevista lá, na minha área de infraestrutura, e passei. Me chamaram. Que legal. Cheguei pro meu chefe, fiz, recebi uma proposta. Tá aqui. Não sei o que, deixa eu ver, aquela coisa toda, porque isso é outra coisa interessante também. A empresa que você está trabalhando, seu chefe, não se move até uma coisa dessa acontecer. Quando isso acontece, aí movem céus e terras para mudar a situação. Isso é muito triste, né? Tipo aqui no Brasil, só valoriza o cara quando ele morre. Exatamente, é tipo isso. Exatamente. Aí o que acontece? Eles foram lá, tal, não sei o quê. No outro dia chegaram com uma proposta para mim, não sei quantos % a mais, não sei quanto a mais, mudava isso, aumentava o cargo. Aí eu, não tinha realmente como eu aceitar. Fiquei. Você negou e aí, cara? Neguei. Na hora,
Eu achei que era um bom move. Me arrependo até hoje. É. Por quê? Porque por mais que você aceite um valor a mais, as razões que fizeram você procurar outro emprego continuam lá. Ah. E você sabe, dinheiro não é tudo. Aqui no Aham. Canadá, principalmente. É. Então você, tô ganhando mais, legal. Mas mudou alguma coisa ali que me fez procurar? Não. Ou seja, pouco tempo depois, nada mudou. E eu comecei a procurar emprego novamente. Você foi na EA de novo? Não, porque eles não quiseram saber mais de mim depois que eu dei a negativa lá deles. Eu até mandei um e-mail, oi, tudo bem? Oi, sumido. É porque às vezes Oi, sumido. que às vezes funciona, é vice-versa também. Funciona, É. mas pra mim não funcionou. Mas, anyways, foi pro melhor. Eu digo que Deus escreve certo por linhas tortas. Comecei a procurar emprego, fiz uma entrevista na empresa que eu trabalhei até ano passado. Ou seja, o fato de eu ter negado a EA me fez procurar emprego depois. Eu arrumei emprego numa multinacional, numa mineradora, e passei 8 anos nela. Caramba, E legal. passei de especialista da minha área de infraestrutura até gerente global da parte de cloud. Ou seja, que tive legal. uma carreira meteórica lá dentro. Tava muito bem. E aí, o porquê que eu saí eu vou contar depois, no decorrer do podcast, pro pessoal ficar vendo aí. É. Não, mas vamos lá. Nessa empresa que você entrou lá, você entrou como especialista de infraestrutura. Sim. Caramba. Entrei como especialista de infraestrutura, e aí passei para superintendente regional de infraestrutura, depois passei para gerente a regional, ou seja, toda a parte das Américas, América do Norte e América do Sul. E aí depois dessa parte eu passei para gerente global, gerente de operações de cloud global. Então toda a parte de cloud com Amazon e Azure da Microsoft, as equipes respondiam todas para mim. Então eu tinha Accenture, eu tinha CGI, eu tinha funcionários também que todos respondiam para mim para suportar toda essa parte de cloud da empresa. Caramba. Então que- era um cargo super interessante, muitos desafios, eu aprendi bastante na empresa, muito. A empresa me deu muitas oportunidades. E outra coisa também que muita gente vai aprender aqui no Canadá é o seguinte: muita gente vê uma reorganização da empresa como uma coisa ruim. Vai ter uma reorganização, eu posso perder meu cargo. Realmente, você pode perder, mas ao mesmo tempo abrem oportunidades. Uhum. E algumas dessas minhas mudanças de cargo foram por causa de reorganizações. Teve uma reorganização, abriu uma vaga nova, eu apliquei, fiquei. O pessoal já conhecia como eu trabalhava, já conhecia o que eu fazia, já conhecia meu expertise. E o estilo canadense, eles preferem sempre alguém que já tá dentro, né? óbvio, você já tá treinado, é. né? Você já tá treinado, você já conhece como a máquina funciona. Você pegar uma pessoa nova, é todo um tempo para formar aquela pessoa, todo um custo para formar aquela pessoa, que quem já tá dentro não tem esse custo, né? Uhum. Então, para a empresa foi muito bom e para mim foi melhor ainda, né? Então, foi muito bom. Eu tenho ótimas lembranças dessa empresa. Muito bom. E antes da gente começar, a gente vai começar que o Pablo, né, não ficou famoso por nada disso que ele tá falando aqui agora, né? Ele ficou muito conhecido pela parte de finanças. Mas antes de a gente começar esse assunto, que é muito legal, tem muita coisa que a gente vai discutir aqui, eu queria falar para vocês da Step. Né? A Step é o nosso grande patrocinador aqui relacionado à parte educacional, né? Então, se você quer estudar fora do Brasil, se você quer estudar no Canadá, se você quer estudar em qualquer lugar, se você quer estudar nos Estados Unidos, enfim, a STEP Intercâmbio é a melhor solução para você, porque é aquela opção humanizada, né? Como ela tem contrato com várias instituições, ela vai procurar aquilo que é melhor para você e vai te dar a melhor solução. Então entre em contato com ele, com o Felipe lá da Step in Canada, e stepintercâmbio.com, o site deles. Aqui os links estão todos aqui na descrição do vídeo, e a gente recomenda demais justamente por pensar primeiro no aluno, né? Não pensar em imigração nem nada. Se você quer estudar, é a solução que a gente, todas as empresas que a gente procurou, com certeza a melhor opção é a Step in Canada. Mas vamos começar, Paulo. Como que tá? Beleza, entendi essa carreira, entendi, cara, que essa mudança sua foi bem legal, né? Que você conseguiu fazer coisas, inclusive, mais de gestão, depois, né? Tanto de TI, que é completamente uma linha de conhecimento completamente diferente, né? Da parte de infraestrutura. Mas nesse meio tempo, né? Você criou seu canal de finanças. Como que surge essa paixão aí por finanças? De onde veio isso? Eu sempre investi desde o Brasil. E o sistema financeiro canadense, o sistema bancário canadense é muito diferente do brasileiro. Quando eu cheguei aqui no Canadá, para você ter ideia, para você acessar o banco, era uma senhazinha minúscula, besta de dígitos, não tinha código especial, não tinha 2FA para você autorizar no celular, nada. Você botava um código lá, Prio entrava.
No Brasil, não. No Brasil já tinha toda uma evolução em relação ao sistema bancário, né? Mas é por Então, causa das fraudes também, por né? causa das fraudes, exatamente. O Brasil, como o brasileiro é muito, entre aspas, esperto, né? Quer se aproveitar de tudo, o sistema bancário tem que acompanhar essa evolução das fraudes, o que fez com que o sistema bancário evoluísse. Mas não somente nessa parte de segurança, mas também de funcionalidades, né? Se a gente pensa no Interac, o Interac é o vovô do Pix. Não. O Interac perto do Pix é fraco. Mas muita gente fala, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas sabia que o Interac, quando eu vim pra cá, porque não tinha um Pix, né? Lá em 2013, 2014, eu achava sensacional mandar dinheiro primeiro. É que o Pix chegou e atropelou tudo, né? Exatamente. Então o sistema financeiro aqui era muito diferente. E eu tive que aprender isso tudo. E o que é que acontece com muita gente que vem aqui pro Canadá? Aprende isso tudo levando porrada. Errando. Quebrando a cara. Errando. Vai no banco, pega um produto de investimento ruim. Não prestar atenção no credit score, que é uma coisa extremamente importante para quem está chegando aqui. Então, eu estava vendo isso, essas coisas que as pessoas não estavam realmente se atentando, e abri uma página no Facebook, em 2015. Né? Vou fazer, ano que vem faz 10 anos. Caramba. E comecei devagarzinho. Era um grupo, aí eu falava lá de finanças, falava algumas coisinhas besta, e o pessoal ia entrando, a gente ia conversando, aquela coisa toda, e foi. Pequenininho, aí foi aumentando a quantidade de membros, foi aumentando. Aí, pô, legal. Aí continuei lá. E aí, eu tava focando somente no Instagram. No Facebook. E falava assim, dicas gerais sobre... Dicas gerais, investimentos, contas, sistema bancário. E você aprendeu sozinho, estudando, apanhando Quebrando Entendi. a cara, porque eu trabalhava com TI. Uhum. Então isso tudo aí era conhecimento que eu tinha, porque primeiro eu gosto dessa parte de finanças, eu já conhecia no Brasil, já investia no Brasil, queria aprender como funcionava aqui. E uma das coisas que eu diria que foi o propulsor que me fez realmente começar a fazer isso em mais larga, em larga escala, é o fato de eu ir conversar com um amigo meu, por exemplo, a gente sentava numa mesinha de bar, ia conversar, e aí, como é que tá teus investimentos? Ele, investimento. Aí não sei o que, tal coisa de bom. O quê? Não, e aquela promoção do quê? Eu via que muita gente não se inteirava, não conhecia, não queria saber e perdia muita oportunidade por causa disso. No Canadá, a gente chega aqui, você tem que fazer certas coisas para aproveitar alguns benefícios que o governo dá. Existem contas de investimento que o governo te dá dinheiro apenas por você contribuir. E muita gente não se aproveita disso. E eu estava vendo isso, eu estava ficando nervoso. Isso me deixava nervoso. Aí eu começava a falar com meus amigos, preciso crescer isso de algum modo. Eu fui começar a falar mais no Facebook. Comecei. Aumentei. E aí chegou no Instagram. No começo do Instagram era aquela coisa de foto, não dei muita importância. E aí em 2021, creio eu... Aí você falou bem verdade, né? O início era só foto, não tinha nada. Não tinha. O Instagram de hoje é outro produto. E aí, em 2021, eu abri o meu perfil no Instagram. Eu perdi umas 2 contas. Porque eu fazia... Tinha um programa que eu utilizava para agendar post. Aí eu criava post, aí conectava nesse programa para agendar o post, aí derrubava. Eu colocava com uma automatização, né? Assim, na época. Aí, anyways, perdi 2 contas. E aí, nessa última conta que eu abri, isso foi em 2020 para 2021. Então, em 2021 eu abri era Investir no Canadá, o handle do Instagram. E aí eu comecei a falar de investimentos no Instagram, em 2021, mas já tinha começado no Facebook desde 2015. Legal. Então, no Facebook eu já tinha uma fanpage com muitos seguidores, aí eu comecei a fazer propaganda lá para trazer o pessoal para o Instagram. E aí fui falando, fui crescendo. E ano passado, ano retrasado, eu não tenho certeza, eu mudei o handle de Investir no Canadá para Pablo Nunes. Para você poder pegar o Verified, né? Ou não? Não necessariamente, mas para dar a cara. Entendi. Entendeu? Eu queria dar uma cara. Por mais que Legal. eu falasse, por mais que eu tivesse ali sempre, a pessoa sabia que Investir no Canadá era Pablo. Mas eu queria dar uma coisa mais pessoal. Eu queria que Rodrigo não falasse com Investir no Canadá. Eu queria que Rodrigo falasse com Pablo. Legal. Entendeu? Para dar essa humanizada a mais no perfil. Legal, bem legal. Entendeu? E qual foi a parada? Pablo Nunes. É um nome comum no mundo. Teoricamente, né? Não é diferente, né? Só que o perfil Pablo Nunes era meu. Era o meu pessoal. Então eu peguei, fiz a troca dos nomes. Eu peguei o Pablo Nunes, passei pro meu Investir no Canadá. Então eu troquei de Investir no Canadá para Pablo Nunes e troquei meu Pablo Nunes para outro handle. Entendi. Então não precisei comprar, não fazer nada com o nome porque já era meu. Que legal. Entendeu? Bom demais. Então demorou aí um tempo, porque tem uma questão de você trocar, tem que esperar tantas semanas para trocar o nome, não sei o que. Anyways, deu tudo certo. E aí, comecei
em 2021 e hoje a gente já tá com 23 mil seguidores Ah. aqui no Canadá. Qual que é o vídeo que mais bombou lá? Porque eu sei que o do Cosco é legal, que eu já fiz O vários. do Cosco bombou muito. O do Cosco bombou muito. É porque é engraçado. Quando você faz um reel, um vídeo de uma coisa importante, um assunto técnico importante, vai ter poucas visualizações. Quando você faz um reel engraçado, que não agrega muito do lado financeiro, que não vai te ensinar muito, mas é uma coisa engraçada, aí tem muita visualização. Tem uma razão para isso, né? O pessoal tá no Instagram é para realmente se entreter. Uhum. Né? São poucas as pessoas que estão dizendo, eu tô aqui só para aprender. Aí o que é que eu faço? Qual é a minha pegada? E quem me segue sabe disso. Eu falo de finanças de um modo muito informal. Como se eu estivesse falando com um amigo. Você não vai me ver de blazer, não vai me ver, né, aquele pessoal de banco. Opa, boa tarde, meu nome é Pablo, hoje a gente vai falar aqui de investimento. Não. A gente fala, pô, meu irmão, investe nessa conta. Cria um distanciamento, né, Paulo? Justamente que você não quer esse distanciamento, Não, né? eu quero mostrar, qual é o meu objetivo com o meu perfil? Mostrar que é acessível para todo mundo. Muita gente acha que investimento é coisa de rico. Não é. Não, você consegue investir com... Tem muita gente que fala que você precisa de $25 para investir, você pode investir com muito menos. Você pode investir com $10, com $5. Né? Claro que você tem uma série de ativos de investimentos que você pode fazer. Existem bons e existem ruins. Você precisa estudar e saber o que está fazendo para investir. Eu costumo dizer que investir, abrir a conta, ir lá comprar o ativo, comprar o investimento, se eu pedir para minha filha, ela faz. Só que saber no que você está investindo Uhum. é onde você tem que aprender. É o desafio, né? Entendeu? É isso aí que você tem que ter um pouco mais de conhecimento para saber exatamente no que você investe. Porque quando você vai investir, não é somente, eu vou comprar uma ação hoje aqui, pá, comprei. Não. Você tem que saber qual é o seu objetivo com esse investimento. Você quer investir para curto, médio ou longo prazo? Dependendo do seu horizonte de investimento, você tem tipos de investimentos diferentes. Se você quer comprar um carro ano que vem, não é recomendável você investir em renda variável. Porque existe uma correlação entre tempo e risco. Quanto menor o tempo, maior o risco. Quanto maior o tempo investido, menor o risco. Então, se você quer investimento de curto prazo, você tem que ter um approach muito mais conservador. Renda fixa mais do que renda variável. Para o longo prazo, você pode ter uma exposição maior em renda variável. Mas esse é um dos fatores que você leva em consideração quando você começa a pensar em investir. O outro é o seu perfil de investidor. Rodrigo, você se considera uma pessoa conservadora, balanceada ou agressiva? Aí você vai dizer, Pablo, eu não tenho a menor ideia. Aí eu te pergunto, se amanhã tuas ações caíssem 20%, teus investimentos, tua carteira, tu tem lá $10 mil, e aí depois da manhã tem 8 mil, o que é que você ia achar? Eu deixo. Eu Você não ia deixo, se afetar de algum modo? não. Meus investimentos são a longo prazo. No Então meu caso, você tem um perfil eu- mais agressivo. Porque você sabe que isso é normal, que isso É. acontece. Se a pessoa tem um perfil mais conservador, eu já falei, tira na hora, né? Já resgata? não somente tira, como nem coloca. Ah, sim. Nem coloca, porque a pessoa não pode colocar os investimentos em um ativo que tem uma possível volatilidade. Uhum. Então, se você tem um perfil conservador, você tem que ir mais para renda fixa. A bolsa, acho que foi o Nasdaq ano retrasado, que caiu 20%, não foi? Acho que foi 20%. Se eu não me engano. Ou Eu não sei 20, se foi ano passado, mas sempre cai. É. Sempre cai e sempre vai cair. É. Né? Você tem que entender que essas coisas acontecem, que volatilidade é uma coisa normal do mercado, e você tem que saber como se comportar nesses momentos. Não. Por exemplo, quando existem o que a gente chama de bear market, ou seja, quando as ações, os seus investimentos caem mais de 20% do topo, todo mundo se desespera. E aí você vai ver os investidores começam a vender os ativos, o preço começa a ir lá para baixo, essa coisa toda. Só que nesses momentos, são ótimos momentos para você criar riqueza. Você compra aquele ativo barato, né? Exatamente. Enquanto as pessoas estão chorando, eu estou vendendo lenço. Então, por exemplo, quando bateu em 2020, quando aconteceu aquela coisa mundial lá que parou tudo, caiu tudo. Foi o que eu fiz? Comprou tudo. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Eu tava quase, sei lá, vendendo minhas coisas para comprar mais ações, mais investimentos. Porque eu sabia que uma hora ia voltar. Pablo, você quer dizer que sempre vai subir? Não tem como prever o futuro. Rendimento passado não é significativo de rendimento futuro. O que eu faço é analisar dados. Os dados de toda a história de investimento me dizem que até hoje rende tanto por ano. Então existe uma probabilidade
disso continuar nos próximos anos. É certeza? Não. Isso Entendeu? funciona para criptomoeda é mais complicado, né? Cripto, Não sei se- cripto é o seguinte, cripto tem muita volatilidade e muita especulação, né? Cripto, alguém espirra do outro lado ali e o Bitcoin vai cair $10.000. Então, tem um pouco de especulação. E tem muita gente que jura, né, tudo que cripto agora vai bombar, que cripto é o futuro, que Bitcoin é o futuro. Eu não sou a pessoa mais cripto do mundo. Então, eu tenho uma porcentagem na minha carteira em cripto. Que é legal que você falou, justamente você diversificar, né? Os Exatamente. Eu tenho uma porcentagem pequena da minha carteira em cripto, porque se subir, ótimo. Se cair, ótimo. E é exatamente a diversificação. Você não coloca todos os seus ovos na mesma cesta. Se para você investir em cripto é uma coisa interessante, você pode botar uma porção da sua carteira em cripto. Quão grande vai ser essa porção da sua carteira vai depender realmente do seu apetite ao risco. Uhum. Né? E quando a gente fala de investir, por exemplo, risco é uma coisa que você tem que estar sempre controlando. Uma época dessa, acho que foi ano retrasado, teve as lojas americanas no Brasil, eles esqueceram de botar uma dívida de 20 bilhões. É, um pequena Dívida, pocket change, né, como a gente fala aqui. 20 bilhões no balanço financeiro lá delas. E o que fez com que o preço das ações caíssem absurdamente. Caíram 90%, eu acho. E uma seguidora veio falar comigo, Pablo, eu tô desesperada porque perdi 80% da minha carteira por causa das lojas americanas. Eu fiz, quanto tu tinha investido em lojas americanas? Ela tinha, sei lá, 85% da carteira dela. Eu fiz, olha, primeiro, eu não sei se você vai conseguir reaver isso aí, porque para você reaver esses 90% de queda, não é 90% de subida. É. Eu não sei quantos 1000% a mais que você vai ter para poder chegar no seu valor. Então você não vai chegar. O primeiro erro foi ter botado 90% na loja americana. Exatamente. E o segundo, você desrespeitou uma regra básica de investimento, que é a diversificação. O que é que eu faço para mim? Nos meus ativos, estoques que eu investi em ações, e ETFs, mas em ações, se uma ação passa mais de 10% da minha carteira, eu vendo excesso. Eu quero limitar o meu risco daquela empresa a 10%. Aí você vai me dizer, mas Pablo, se eu investir em uma Apple, em uma Microsoft, não tem risco. Tem. Não ter risco é complicado afirmar um negócio desse. Exatamente. Porque, por exemplo, você pega eu estava até lendo isso hoje, por coincidência, em um livro muito bom, que é o The Psychology of Money. Ele fala, não sei o nome em português, Psicologia do Dinheiro, não sei se é. Mas ele falou exatamente isso, que em 1990, se não me engano, naquela década ali, a General Electric era a maior empresa do mundo na bolsa. E foi durante vários anos. Só que eles estavam fazendo uma manobra fiscal ali que era meio, né, indevida, digamos assim. E aí, por causa disso, quando descobriram, o preço das ações caiu absurdamente. Teve o problema lá de 2008, né, a crise financeira, que também contribuiu, mas fez com que uma ação, a maior empresa da bolsa, que no caso hoje é a Apple, que a Nvidia tinha passado há pouco tempo atrás, mas perdeu uma capitalização no mercado esses dias, e caiu bastante. Então nada diz, não tem como você dizer que uma Apple isso não pode acontecer. Pode acontecer. A Apple, quando eu estudei, faz muito tempo que eu não acompanho, realmente eu tô um pouco por fora, mas na época que eu estudava eles tinham 300 milhões em caixa, cara. É muito balanço. Eu imagino quanto tem hoje, isso é 6 anos atrás que eu tava estudando. Eu não sei, mas Deve ter 1 milhão em caixa, fácil ali, não sei se... Muito. E tinha os estudos, por que os caras mantêm tudo isso em caixa, né? Porque a discussão financeira, o dinheiro tá parado ali, né? Eles usam muito para, primeiro, para situações imediatas, dinheiro que precisa para alguma coisa, né? Segundo, para mostrar para o mercado que eles têm dinheiro. Porque os investidores eles vão ver, pô, a Apple tem 300 bilhões parados ali, né? Então sabe que a empresa não está quebrando, não vai quebrar. E tem empresa, inclusive, vamos supor, não sei se é o caso da Apple, mas empresa X vai ter 100 bilhões de dívidas, mas tem 300 bilhões de cash parado. Então a empresa pode pagar todas as dívidas, pode não vender nada durante um período e ainda tem dinheiro em caixa. Então são empresas que têm uma saúde financeira muito boa. Né? São empresas que, quando você faz análise fundamentalista da empresa, né, o valuation lá, você vê que elas estão relativamente bem de saúde e você pode, naquele aspecto ali, investir que por causa daquilo, e são várias coisas que você tem que analisar quando você investe, mas por causa daquele ponto em específico, pode ser um bom investimento. Mas existem outras formas de você investir
que você não precise fazer essa análise dela, né? É que são muitas variáveis também. Por exemplo, eu tenho Muitas. amigos investidores que, por exemplo, não investem em empresa de tecnologia. Ele tem as razões dele lá. Que ele Exato. acha que pode ser num dia ter isso, no outro dia acontecer alguma coisa, tipo... Enfim, vai de cada perfil de investimento. Exato. Mas pegando aqui, isso é uma coisa que eu queria falar. Por exemplo, a gente sabe taxa de juros, né? Vamos falar sobre isso. Aqui no Canadá a taxa de juros é mínima, né? Então, pô, vale a pena, por exemplo, um cara que quer investir em renda fixa só. Vale a pena ele investir na renda fixa aqui? Ou vale a pena ele, sei lá, de repente mandar dinheiro pro Brasil e pegar um CDB da vida que é, posso estar muito errado, você me corrige, mas sei lá, 12% ao ano, alguma coisa assim. Uhum. Ou vale tem a desvalorização da moeda também, enfim, aí. É. Que vale a pena? Se você olhar apenas do lado o rendimento da renda fixa, no Brasil você vai pegar uma renda fixa que vai render 5% ao ano. A poupança no Brasil, que é o pior investimento que tem em renda fixa, vai render mais que isso. Você pode investir num Tesouro Selic da vida, num CDB que vai render 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, por exemplo. Então você pode ficar tentado, pô, vou mandar para lá. Ao invés de render 5% aqui, eu vou mandar para lá que vai render 12%. Só que muita gente não leva em consideração a desvalorização cambial. Você manda dinheiro lá para render em real, massa, está rendendo 12%. Mas lembra que o dólar, ele só valoriza frente ao real. Se você pegar o gráfico, sei lá, de 2014 para cá, 10 anos, o real desvalorizou 48%, se eu não me engano, frente ao dólar. Então todo esse lucro que você teve a mais aí, ele vai ser comido uma grande parte dele. Fora isso, o Brasil é um país emergente. E ele é emergente desde sempre. Eu não estou falando que do governo atual. Direita, esquerda, pouco importa. Não. Na história do real, a gente já teve governo de todas as extremidades, direita, esquerda, o que for. E sempre se desvalorizou. Não é um problema do governo de agora, não é um problema do governo passado, é um problema do Brasil, sistemático. E essa é a minha visão, e eu respeito quem pensa diferente. Tem muita gente que pensa, não, que agora o Brasil é o país do futuro, que é melhor mandar para lá mesmo, que o real vai se valorizar, que o mundo está em um processo de desdolarização. Será que vai acontecer uma desdolarização? Pode ser que ocorra. Qual a probabilidade? Mínima. Mínima. Porque os principais atores do mundo hoje não vão deixar isso acontecer. Anyways, mas tudo isso é questão filosófica da coisa, do que você acha que vai acontecer para o futuro. Só que o meu avô, ele já falava, o Brasil é o país do futuro. Meu pai falava isso, minha mãe falava isso. Muita gente no Brasil fala isso. Tem muito brasileiro que está aqui no Canadá que fala isso. Que o Brasil é o país do futuro. Mas quando? Qual o futuro? Quando é que vai ser esse futuro que falam tanto? Eu sei que tem muita gente que vai ficar com raiva de mim. Mas essa é a minha visão e eu respeito a sua opinião. Você pensa diferente, normal, acontece. É a conversa que eu tenho com o meu tio. O meu tio, que ele. É isso que eu falo pra ele. Eu falo, tio, pô, você viveu, sei lá, 75 anos. Tio, mas. O Brasil melhorou ou piorou desde que você nasceu até agora? Ele falou, só piorou. Então quais são os indícios que fazem você achar que isso vai melhorar? Que nem eu falei, respeito a opinião de quem acha. Então, Paulo, minha pergunta é o seguinte: tem muitas pessoas que pegam dinheiro e enviam dinheiro pro Brasil, né? Porque aqui a conta do Canadá, a parte de taxa de juros, dá um rendimento muito baixo. E no Brasil, pelo menos o CDB, até onde eu sei, você pode ganhar até 12% ao ano, poupança 6%. Então tem muita gente que manda dinheiro pro Brasil. Assim, aquela pessoa que não está investindo nessa. Estamos só falando do basiquinho, né? De investimento em renda fixa. Vale a pena, não vale? Quando você olha exclusivamente na valorização da renda fixa, o Brasil rende mais, sem sombra de dúvidas. Você vai ver um investimento aqui no Canadá que mais rende renda fixa, você vai pegar uns 5%, 5% alguma coisinha ao ano. No Brasil, você pega a poupança, vai render mais que isso. E a poupança é um dos piores investimentos de renda fixa do Brasil. Então, quando você olha exclusivamente nisso, é melhor. Ora, por que que, por exemplo, os juros do Brasil são maiores? Por causa de todo o risco associado ao país. O Brasil tem um risco associado de ser país emergente. E isso, independente de ser direita, de esquerda, sempre foi assim. Outra coisa que o pessoal não leva em consideração, às vezes, quando pensa nisso, é a questão da desvalorização cambial. Se você for ver desde 2014 para cá, eu acho que o real desvalorizou 48% frente ao dólar. Então, grande parte daquele rendimento que você pode ter vai embora por causa da desvalorização cambial. E não esqueça, o Brasil é um país que tem uma certa fragilidade jurídica. E isso independente de governo, direita, esquerda, o que for. Basta uma assinatura ali que os empresários vão precisar pagar mais, ou que uma lei não é mais lei, uma coisa que foi dita antes não vai ser mais dita. Então existe todo um risco associado a isso. Se você mora no Canadá, não tem previsão de voltar para o Brasil, eu particularmente, e eu respeito quem pensa diferente,
não acho que vale a pena. Porque aqui no Canadá, você consegue investir em renda fixa e renda variável que rende mais do que o Brasil. Aí você vai me dizer, mas Pablo, renda variável é arriscada. Concordo, é arriscado. Mas você pode montar um plano de investimento que a renda variável que está ali, ela respeite o seu perfil de risco. E você vai conseguir ter um retorno melhor do que, por exemplo, uma renda fixa no Brasil, sem ter o risco do Brasil. Mas Paulo, você está comparando renda variável com renda fixa. Tô mesmo, porque não tem como comparar somente a renda fixa, porque o Brasil vai ganhar. Uhum. Mas aqui você tem outras coisas. Por exemplo, aqui no Canadá você tem acesso à Bolsa Americana, sem esforço. Então você consegue investir em ativos da Bolsa Americana sem problema nenhum. Né? Essa era a minha outra pergunta para você. Se vale mais, aí, mas depois dessa, se valia a pena a Bolsa Canadense ou a Bolsa Americana, qual que é melhor? A Bolsa Canadense ela é minúscula perto da Americana. A Bolsa Americana é a maior do mundo. Então você tem que ter exposição na Bolsa Americana. Você não pode se contentar somente com a Bolsa Canadense. Claro que você consegue investir na Bolsa Canadense em ativos americanos. Então você consegue investir em fundos de investimento, em ETFs, que vão investir em Google, Facebook, Amazon, todas essas empresas de TI e não TI dos Estados Unidos. Mas, se você quiser investir diretamente nas ações, por exemplo, quero investir em Coca-Cola, você consegue, aqui do Canadá, investir na bolsa lá de Nova York. Facilmente. No Brasil não é tão simples assim. Você consegue, mas aí vai ter que abrir uma conta. Isso é uma coisa muito nova no Brasil, inclusive, uma coisa que é fenomenal. Alguns bancos mais novos e bancos digitais, eles estão dando essa opção para o brasileiro, de começar a investir em dólar nas bolsas americanas. Claro que eles vão cobrar uma taxinha ali e tal, mas dá essa opção que antes não tinha. Antes você precisava dar voltas e arrodeios para poder investir na bolsa americana. Hoje é bem mais simples. Aqui no Canadá não. Outra coisa também que muita gente não leva em consideração aqui no Canadá, do brasileiro quando vem aqui para o Canadá, é o mindset, é a mentalidade. No Brasil, o Brasil é um país rentista. O Brasil é um país que nossos pais investiam na poupança. Provavelmente, né? Tem aquele pensamento que bolsa é para rico. Bolsa é para gente que é ruim, é mau, é empresário é mau. Quando, na verdade, aqui no Canadá, como a renda fixa rende pouco, todo mundo aqui, desde cedo, investe na bolsa. Porque é o único modo que você tem que realmente exponenciar o seu capital, de fazer o seu dinheiro crescer. Você vai estar trabalhando e a sua empresa tem um plano de pensão. Você acha que ela investe onde? Não. Na bolsa. Eu tinha informação há muito tempo atrás, não sei se está ainda, quando eu trabalhava com investimentos, né, na empresa brasileira, que nos Estados Unidos 5% apenas da população não investia na bolsa, enquanto no Brasil é o contrário, é 5% que investia na bolsa. Não, é menos. É menos de 5%, Brasil, né? A última notícia que eu vi é 2% da população investe na bolsa. Pior ainda. Aqui no Canadá é um número bem mais, eu não me lembro ao certo, Uhum. mas é tipo, sei lá, 40 e poucos %. Então o Brasil ainda tem muito a galgar para realmente começar a ter uma exposição maior de bolsa de valores, de investimentos na bolsa, para a população em geral. E aí, por isso que a gente vê tanto a influência no Brasil falando de finanças, porque é uma coisa super legal. Mais uma coisa que a gente não pode esquecer, o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país onde a minoria da população vai ter meios, quando eu falo meios é dinheiro realmente, para poder investir. Porque como é que você vai chegar, por exemplo, para Severino, que mora lá no interior de Pernambuco, que tem 3 cabrinhas, um pezinho de feijão ali, que ele vai pegar umas feijão para comer, e ele planta milho para fazer cuscuz, que ele tem que investir na bolsa? Não tem como. Não. O dinheiro dele é para comer. Então, pelo fato do Brasil ter uma população grande nesse ponto, não tem como. Já aqui no Canadá, não. Aqui no Canadá você vai pegar, sei lá, um fazendeiro, alguma coisa, alguém trabalhando na fazenda no interior, vai conseguir investir. Entendeu? Então tem essa questão também da riqueza do país. O Brasil, infelizmente, não é um país rico. E por causa disso tem a população, aqueles 2% ali que investem. Entendeu? Provavelmente, se o Brasil fosse o país mais rico, mais gente teria mais capacidade de investir na Bolsa de Valores. Show. Show. Eu tenho umas perguntas técnicas aí, pessoal, também, porque aproveitar o Pablo tá aqui e vamos que vamos. Pablo, fala da ETF aí, que você falou bastante, eu vi uma galera investindo, vale a pena, o que é? Dá uma olhinha pra galera aí. ETF é uma coisa super interessante. ETF, na verdade, é um fundo de investimentos negociado em bolsa. Quando você compra um ETF, imagina que tem aqui uma cesta de frutas. Tem aqui uma maçã, uma uva, uma manga, sei lá, qualquer fruta. Quando você compra um ETF, e cada fruta dessa é uma empresa. Apple, Facebook, Amazon.
Quando você compra um ETF, você está comprando a cesta. Então você compra tudo de uma vez. Quando você investe em empresa diretamente, por exemplo, eu quero investir na Apple, ou quero investir no Banco Nacional, no RBC, no TD, que são bancos aqui do Canadá, você tem um risco associado àquela empresa. Quando você investe em uma empresa diretamente, existem riscos que você vai correr. Quando você compra o ETF, que você está comprando na cesta de ativos, esse risco diminui. É um fundo de investimento. É um fundo de investimento. É a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Aí você vai dizer, é a mesma coisa que um mutual funds? Porque quando você vai no banco aqui no Canadá e você quer investir, provavelmente a pessoa do banco lá, o financial advisor do banco, ele vai dizer para você investir em mutual funds. O que são mutual funds, ou fundos mútuos em português? São fundos de investimento. Só que a diferença é que um tem uma taxa alta e o ETF tem uma taxa baixa. A taxa de administração, né? Taxa de Que você paga depois de um ano, né? Exatamente, exatamente. E a taxa de administração é baseada no valor total que você tem investido, não no lucro. E aí você vai, por exemplo, tem ótimos ETFs que a taxa de administração vai ser 0,09% ao ano. Caramba. Muito pouco. Tá? E tem mutual fund. A média da taxa de administração de mutual fund no Canadá é em torno de 2,23. Nossa, é bem mais caro. Nem tem como comparar, né? Não. Então, no longo prazo, quando você pega um fundo de investimento, um ETF, que a taxa é 0,09 e o outro é 2,23, que é a média, e você tem um aporte alto, sei lá, $1.000 por ano, rendendo 8% ao ano, durante 25 anos, a diferença que você vai pagar de taxa de um para o outro é mais de $200 mil. Caramba. E muita gente não presta atenção nisso. Ah, Você vai olhar e vai dizer, é 2% ao ano, é muito pouco. Não, não. Ah. não é. E por que tem essa diferença tanto? Assim, por que é tão mais caro o mutual funds? É pro o gestor do fundo ganhar dinheiro? Porque o que acontece? Existem mutual funds que são ativos e mutual funds que são passivos, que possuem uma taxa mais baixa. E ETFs ativos e passivos. Quando eu falo desse 0,09, é um ETF passivo. Ou seja, não tem uma equipe por trás colocando e tirando os ativos ali dentro. Quando você pega um mutual fund de um BMO, de um CIBC, de uma empresa dessa financeira, vai ter uma equipe ali que vai estudar, vai analisar e vai dizer, vamos tirar essa empresa do fundo e vamos colocar essa. Não, bota essa empresa. Não, tira essa empresa, bota essa. Então, como você tem uma equipe administrando, ela precisa ser paga. Mas aí eu fico pensando, beleza, tem uma equipe. Teoricamente, a rentabilidade disso deveria ser maior que o ETF, né? Não. É, então. Não. É porque que não vale a Não. pena esses 2% que você tá pagando. Não, por causa exatamente disso. Quando a gente fala do rendimento do mercado, você pega, sei lá, um S&P 500, que é um índice muito conhecido no mercado, é extremamente difícil você bater o mercado. E quando eu falo bater o mercado, é, por exemplo, esse mutual fund, que tem uma equipe por trás administrando, para eles terem um rendimento maior do que o mercado, o S&P 500, por exemplo. Existem estudos que mostram que, existem vários estudos, mas alguns mostram que 80% dessas empresas que têm mutual funds, hedge funds, eles não conseguem bater um simples índice de mercado como o S&P 500. Então o Joãozinho, que está sentado ali na casa dele, abriu o aplicativo e comprou um ETF de fundo, tipo um S&P 500 da vida, ele vai ter um rendimento melhor do que 80% dessas empresas que fazem empresas de hedge fund. Entendi. Eu acho que acontece com esses mutual funds é aquela pessoa que não entende de investimento, que é uma solução fácil, vai no banco, é o primeiro contato, né? Exatamente. E o banco vai ali, é isso, estou investindo, estou bem. Exatamente. É isso que acontece, né? Exatamente. E aí onde que ela deixa de ganhar mais dinheiro, né? Mas isso é um pouco de falta de conhecimento também, né? Que faz com que a pessoa faça isso. Hoje em dia, principalmente aqui na América do Norte, existem modos de investir que você não precisa de nenhum intermediário. Você pode investir tudo você mesmo. E você não vai pagar esse valor do intermediário. Só que muita gente ou não sabe disso por falta de conhecimento, ou realmente não quer saber, né? Mas eu chamo aqui em inglês de trade-off. Você quer delegar para alguém para investir para você, você vai ter que pagar alguma coisa por isso. Aí você pode pensar, eu não quero investir porque é muito complicado. Não é muito complicado. Em 2024, que é o ano que a gente está, eu consigo abrir uma conta, mandar dinheiro e investir em meia hora. Em meia hora eu passo de não investidor a investidor global. Investindo em 13 mil empresas no mundo todo. Em meia hora. Então,
não tem essa desculpa que tinha no passado, que é muito difícil. É só para rico. Não é só para rico. Você consegue investir com $10. É muito complicado. Não é complicado, é simples. Basta saber o que está fazendo. O fato de ser simples não quer dizer, desculpa, é fácil. Mas o fato de dizer que é fácil não quer dizer que é simples. Porque é fácil abrir a conta, é fácil mandar o dinheiro, é fácil clicar o botão. Comprar uma ação com a mais fácil do mundo, então ali. É facílimo, é facílimo. É tão fácil que eu fico com medo. Quando eu fico, Exatamente. é tão fácil que eu falei, cara. Exatamente. Agora você precisa saber o que está fazendo. E você precisa ter um pouco de conhecimento para isso. Não, é verdade. Muito bom. Entendeu? E, por exemplo, pensando assim, beleza, a gente falou de renda fixa e tal, mas vamos pensar agora valendo tudo, tá? Renda variável, não sei o quê. Mesmo assim, ainda não valeria a pena investir. Eu não falo só no Brasil, mas e montar uma carteira variada. Pouco aqui no Canadá, pouco nos Estados Unidos, pouco no Brasil, já valeria um pouco, já seria Quando mais. a gente fala de investimentos, não o dinheiro em si, investimentos, o ideal é você ter diversificação. E para ter uma diversificação, existem 3 níveis de diversificação. Tem o nível de empresa. Se você quer investir em empresas de tecnologia, você não vai investir somente em Apple. Você vai investir em Apple, Facebook, Google, Amazon, empresas diferentes. O segundo nível é setor. Você não vai investir somente em tecnologia. Porque se tiver um bug dos anos 2024, vai dar ruim para todas as empresas. Então você não vai investir somente no setor. Tem que ter setor de tecnologia, bens de consumo, oil and gas, telecomunicações, etc. E o terceiro nível é o nível regional. Você não vai investir somente no Canadá, somente nos Estados Unidos, somente no Brasil. Você tem que ter uma exposição mais global para caso um país ou uma região passe por uma crise, os outros países segurem a onda. Porque vamos supor, Pablo, eu só invisto no Canadá, é só empresas canadenses. Beleza. E se o Canadá passar por uma recessão absurda e que afetar tudo e todas as empresas começarem a cair? Sua carteira vai ser extremamente afetada, porque você está extremamente concentrado no Canadá. Por isso que é importante ter uma diversificação mais global. Quer dizer que, Pablo, você investe no Brasil? Eu invisto. Indiretamente. Através de ETFs que têm uma participação no Brasil. Mas eu não mando dinheiro para o Brasil para comprar em real. Porque a gente está falando aqui do rendimento e do lucro que a empresa pode ter, sei lá, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, e eu ter uma certa valorização do lucro da empresa. E outra coisa é eu mandar real para ter a implicação cambial. Eu não quero tocar em real. O único momento que eu toco em real é quando eu vou pro Brasil. E eu fico muito feliz hoje quando o dólar dá R$4. Mas... Inclusive, se aumentar, melhor ainda. Pra gente. Eu fico numa situação complicada, porque ao mesmo tempo que pra mim é bom, eu sei que para outras pessoas é ruim. Eu tô brincando também. Então, mas complicado. Uma coisa é certa, quando o canadense vai pro Brasil passar férias é muito bom. Com certeza. Então eu e várias pessoas já vieram comentar lá no Instagram que tem uma visão diferente minha e tá tudo certo. As pessoas pensam diferente, as pessoas têm ideias diferentes do futuro. Eu não acho que o Brasil é o país do futuro. Eu não acho que mandar dólar pro real faz sentido. Eu prefiro manter meu dinheiro em dólar canadense, em dólar americano e investir em boas empresas. É cada um, perfil pelo que você conhece. Existem exceções, por exemplo, Pablo, eu tenho, sei lá, um imóvel no Brasil, eu ajudo minha família no Brasil. Aí tudo bem. Aí tu tem que mandar dinheiro, manter um dinheiro lá investido. Mas se não for esse caso, se a sua vida for toda no Canadá, eu particularmente não vejo a razão. E uma coisa muito importante aqui falar. Um disclaimer que eu devia ter falado no começo do programa. Nada do que eu estou falando aqui é recomendação de investimento. Nada. A gente está tendo uma conversa aqui para fins educacionais. Então, antes de você tomar qualquer decisão financeira, converse com um consultor financeiro, um CFP, alguém que tem uma licença para tal. Não vendedor de seguro, licenciado para investimentos. É bem falar isso. Cada pessoa tem um perfil, um potencial de investimento diferente, tem uma realidade diferente. Exatamente. E vamos pegar o gancho aqui falando, se você, por exemplo, precisa enviar dinheiro para o Brasil, né, você ajuda a família, você tem imóveis, enfim, você tem alguma coisa que você precisa mandar dinheiro para o Brasil, a gente tem a parceria com a Brasil Remitência, né, da Ângela, uma querida, já veio aqui no podcast, né, a Ângela está há 31 anos já no Canadá, então se você quiser enviar dinheiro para o Brasil, aproveitando que o dólar está mais alto, entre em contato com a Brasil Remitência online, no Instagram, em brasilremitência.com também.
o website deles também, e é um atendimento humano, é bem legal. E a Brasil Remitência, além disso, você está aqui em Toronto, né? É uma referência para anúncio de vaga de trabalho, anúncio da comunidade brasileira, um ponto de encontro da comunidade brasileira aqui. Então, entre em contato com ele. Mas vamos continuar, que eu tenho mais perguntas, tem bastante coisa aqui, ainda quero conversar com o Paulo. Vamos falar um pouquinho. Eu não vou deixar isso para depois. Vamos falar um pouquinho sobre as contas aqui do Canadá, que o pessoal não sabe, TFC, se aquela de criança também. Sim. Então vamos falar delas. Eu sempre esqueço das siglas. Acho que é legal para o pessoal entender um pouquinho. Aqui no Canadá, o Canadá tem um conceito interessante que eles chamam de conta registrada e conta não registrada. Qual a diferença básica? Conta registrada, ela tem uma proteção fiscal. Você pode ou não pagar impostos nos seus investimentos, ou ter o que a gente chama de deferral, ou seja, você vai pagar impostos lá na frente quando você se aposentar. Quando a gente fala de conta registrada, que tem essa proteção fiscal, as mais conhecidas em inglês é a TFSA e a RSP. Em francês é CELI e REER. Okay? É a mesma coisa, só... Mesma coisa, só tá, muda porque no inglês e outro é francês, tá. mas é o mesmo produto. O que é que essas contas fazem? A TFSA, por exemplo, é uma conta que ela é tax-free. O que é isso? Você investe dentro dessa conta e todo o lucro que você tiver dos seus investimentos, seja porque você vendeu e teve ganho de capital, ou porque recebeu dividendo, ou qualquer coisa, você paga zero para o governo. Ou seja, se você começar a investir nessa conta e você tiver $1 milhão no futuro, você pega $1 milhão e bota no seu bolso. O governo não está nem aí. Você pode ter quanto dinheiro for dentro dessa conta. A outra conta é a RRSP, ou Registro de Retirement Savings Plan, que é uma conta que é mais focada para aposentadoria. Ah, Pablo, é só para aposentadoria? Não. Você pode usar ela para qualquer coisa. Só que se você usar ela para qualquer coisa, você paga imposto. E são impostos altos. Pablo, eu posso pegar dinheiro da TFSA para comprar um carro? Eu pago taxa? Você pode e você não paga taxa nenhuma. Pablo, eu posso pegar dinheiro da minha RSP para comprar um carro? Você pode. Mas você paga taxas absurdas. O governo faz de um modo que você não quer tocar. Não vale a pena. De jeito nenhum. Só existem dois modos que você pode pegar dinheiro do RSP e não pagar imposto. Que é para comprar o primeiro imóvel e para voltar a estudar. Quando você se aposentar na sua conta RSP, você vai poder sacar dinheiro e pagar somente imposto de renda. Na TFSA você se aposenta, você não paga nada. Quando você pega dinheiro. No RSP você paga imposto de renda. Aí tu vai me dizer, mas Pablo, então o RSP não vale a pena. Se eu pago imposto para tudo, para sacar, não posso pegar para nada, eu vou pagar imposto, a TFSA eu não pago, vale mais a pena a TFSA. Não necessariamente. Por quê? O RSP, ou REER em francês, é uma conta que é dedutível de imposto de renda. Então o valor que você contribui no RSP, você pode deduzir do seu imposto de renda. Então dependendo da sua situação fiscal, do seu salário, da sua renda anual, pode fazer sentido investir em um REER, em um RSP, ou em um TFSA. Tudo vai depender de alguns fatores. Não tem receita de bolo. Não tem tipo, todo mundo tem que começar investindo para um TFSA. Não necessariamente. Todo mundo tem que começar investindo para um RSP. Não necessariamente. Por isso que muitas das respostas que eu dou lá no Instagram depende. É verdade, né? Não tem resposta única às vezes. Tudo vai depender do que você espera, dos seus objetivos, do seu plano de investimento, do seu horizonte de investimento, do seu perfil de risco, da conta que você vai investir, do que você vai fazer com o dinheiro. Entendeu? Então, dependendo de vários pontos, você pode chegar a uma conclusão. Então, tem essas duas principais, RSP e TFSA. Tem mais detalhes, mas se eu for falar aqui, vai ser o episódio todo sobre isso. Outras contas. Uma muito importante, nova inclusive, a FHSA. De imobiliário, né? Em francês é a CELI-APP, que é a First Home Savings Account. É uma conta que é específica para a compra do primeiro imóvel. Então, quando você investe dentro dessa conta, o dinheiro é para comprar o primeiro imóvel. Pablo, eu já tenho um imóvel. Será que eu posso abrir a conta? Não. Porque a conta é para o primeiro imóvel, tá? E o que é legal? Lembra que eu falei que a TFSA ela é tax-free, você não paga imposto, e o RSP ela é dedutível de imposto de renda, mas você paga imposto? A FHSA é um mix das duas. É o filhinho. É a filhinha, é como se o TFSA casasse com a RSP e tivesse um filhinho. Porque ela é tax-free, ou seja, você saca sem pagar imposto nenhum, e ela é dedutível de imposto de renda. Então, você quer comprar um imóvel? Fenomenal essa conta. Porque você vai depositar dentro dela
E esse valor que você deposita, ele abate da sua renda anual para você pagar menos imposto de renda. E ao mesmo tempo, toda essa valorização que vai ter dentro da conta, você saca tudo sem pagar um centavo para o governo e vai lá dar o down payment no seu imóvel. E se você não for investir em imóvel, não vale a pena, né? Ela pode usar, ela não pode usar. Você tem, se eu não me engano, eu preciso validar esses números, acho que são 30 anos, se eu não me engano, eu preciso validar o número, 30 anos para ficar com a conta aberta e decidir o que vai fazer. Tá. Se daqui esse tempo todo você decidir que não quer comprar um imóvel, você não perde o dinheiro. O dinheiro vai todo para o seu RSP. Você Entendi. passa o dinheiro dessa conta FHSA para a sua conta RSP. Interessante essa conta, né? Bem legal. Para quem não tem o primeiro imóvel, fenomenal. Fenomenal. Porque ela, ao mesmo tempo que deduz o imposto de renda, você pode sacar tax free. Desde que seja para comprar o primeiro imóvel. Entendi. Quando você transfere ela para o RSP, ela vai sofrer as regras do RSP. Entendeu? Entendi. Se você já tem o primeiro imóvel, ela não é uma possibilidade. Até para o pessoal entender que a gente fala isso, essas contas, mas a ideia é você abrir uma conta TFSA e com ela você fazer os investimentos, né? Sim, outro ponto muito porque eu acho importante. que... Sim, uma coisa que muita gente se equivoca, você vai ver o nome TFSA, Tax Free Savings Account. Savings. Ah, Pablo, quer dizer que é uma poupança. Eu boto o dinheiro lá dentro, o dinheiro vai render. Não. Não Acho é que assim. ele por si só é a Não, solução, né? não. Quando a gente fala dessas contas, são envelopes fiscais. Como assim, Pablo, envelope fiscal? É só uma proteção fiscal que você vai ter. Mas quando a gente fala de contas de investimento, são contas para você investir o dinheiro. Você vai abrir um FHSA, você vai abrir um TFSA e um RSP, você vai mandar dinheiro lá para dentro. E quando o dinheiro cair na conta, você aloca esse dinheiro em ativos. Quais ativos? Renda fixa, renda variável, ações, ETFs. É contigo, né? Vai depender do que do seu objetivo, do seu perfil de investimento e do seu horizonte de investimento, basicamente. Diferente de uma poupança de banco. Poupança de banco, você bota o dinheiro lá e vai render, você não faz nada. Acho que isso é a maior diferença pro brasileiro que não tá acostumado, né? Sim. Porque compra um CDB, compra alguma coisa, Exatamente. ele por si só é a solução, né? Exatamente. Aqui no Canadá não. Quando a gente fala dessas contas de investimento, você tem que investir o dinheiro. Se você não investir, ele fica parado lá sem render nada. Se você botar, por exemplo, sei lá, Pablo, aportei $10 mil no meu TFSA. Daqui a 10 anos, você vai ter $10 mil. Não rendeu nada. Ele só perdeu poder de compra por causa da inflação. Mas quando tivesse uma conta, se bobear, até a conta de... tem conta que já automaticamente... Acho que aqui não, no Brasil tem, né? Automaticamente já investe, né? No CDB, que você não tá usando. Você pode fazer isso. Existem corretoras aqui que você pode configurar a corretora para ela investir automaticamente. Então, todo mês ela vai pegar um dinheiro da sua conta e vai investir em um ativo específico. Você está investindo. O problema é deixar o dinheiro parado lá dentro. E o governo fez um trabalho péssimo de chamar essa conta de Savings Account. Que não é uma Savings Account. Verdade. Entendeu? Aí você vai me dizer que muita gente me pergunta, mas Pablo, no meu banco tem uma TFSA que rende 3% ao ano. No meu banco tem uma TFSA que rende 4% ao ano. Existe. Só que não é a TFSA que rende. O que acontece é que o banco, BMO, CIBC, Scotiabank, o que foi, ele pegou um produto, seja uma poupança, um GIC, o que for, e fez, pronto. A nossa poupança aqui, ela rende 3% ao ano, e eu vou botar o envelope fiscal de um TFSA. Entendi. Aí ele fala, a TFSA do BMO, eu estou falando BMO só por exemplo, a TFSA do BMO rende 3%, mas na verdade é uma poupança que rende 3% e tem a proteção fiscal de uma TFSA. Entendi. Bem claro. Entendeu? Fala daquele também, que eu acho que é bem legal, que é da educação, que o governo te dá dinheiro. Esse aí é sensacional. Esse aí é fenomenal. Aqui no Canadá tem uma conta chamada RESP, que é o Registered Education Savings Plan. Em francês é R3E. Eu não lembro o nome em francês. Pardonnez-moi. Mas basicamente é uma conta que você investe para o estudo pós-secundário dos seus filhos. Exclusivamente para isso. Do mesmo jeito que a FHSA é para a compra do imóvel, essa conta é para o estudo dos seus filhos. A gente sabe que estudo pós-secundário aqui no Canadá, college e universidade, é pago. Pode usar fora do Canadá também? Pode. Pode. E dependendo do curso que você vai fazer na universidade que você vai fazer, pode ser bem caro. Então essa conta é um modo que o governo fez com que os pais ou qualquer pessoa possa investir para uma criança e ela, quando chegar na idade de ir para o college ou universidade, ela possa pegar aquele dinheiro, vai pagar o imposto de renda dela lá, muito pouco, porque normalmente o estudante ou não trabalha ou trabalha e ganha muito pouco, vai pegar aquele dinheiro e vai poder pagar os estudos. E o que é mais legal? O mais legal é que você vai dar uma coisa para o seu filho que é impagável, que é o fato dele começar a vida
profissional dele sem dívidas. Ah, E o governo, para melhorar isso, ele ainda fez o seguinte, olha, nos primeiros 2.500 do ano que você coloca, eu te dou 20%. Então, o governo federal, a cada 2.500 que você deposita no ano, na conta, e quando você deposita, você pode investir em qualquer ação. Você deposita, o governo te dá 500 para você investir. E o seu filho vai poder pegar isso e pagar os estudos dele. Não somente tuition, mas despesas relacionadas com a universidade. Ah, vai precisar comprar um laptop? Não tem problema. Pega dinheiro dali. Ah, vai precisar pagar um aluguel porque ele vai morar perto da universidade? Não tem problema. Existem várias coisas que a pessoa pode utilizar com esse dinheiro, desde que seja relacionado com o estudo. E como você falou, quer estudar em Harvard? Não tem problema. Vai lá e paga com dinheiro da RESP. sensacional. E dependendo da província, você ainda tem um benefício provincial. Em Quebec, que é onde a gente mora, por exemplo, a minha filha, eu abri uma conta RESP para ela, ela tem um benefício federal, que é 20% de 2.500, e ainda tem um benefício provincial, que é 10% de 2.500. Então, na verdade, eu estou botando 2.500 no ano e o governo bota 750. Nossa. Fenomenal. Ah. Fenomenal. Então, para quem tem filhos e quer deixar o filho numa situação boa mais na frente, essa conta é fenomenal. Aí você vai me perguntar, Pablo, e se meu filho decidir não estudar? Acontece. Você vai perder o dinheiro? Não. Você vai simplesmente devolver o que o governo te deu e você vai pegar o resto para você e voltar para sua conta de investimento, para sua RSP. Existem alguns poréns, porque dependendo do tipo, não é tão simples feito a FHSA, mas você não perde o dinheiro, em resumo. Mas Nossa, é fenomenal. sensacional. São coisas assim que não existe no Brasil, né? Que pelo menos que Eu não sei saiba, se né? existe, eu não sei, Pelo menos eu eu não sei. também não. E é muito atrativo também. Deixa eu ver aqui na minha listinha dessas perguntas técnicas. Dicas de investimento no geral, acho que você já deu bastante, mas se você quiser falar mais outra, porque sempre te perguntam, Pablo, qual que é? Enfim. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, e isso eu posso dizer com toda certeza. Se você tem um investimento hoje em poupança que rende menos do que 4% ao ano, você está perdendo dinheiro. Existem instituições financeiras que você pode deixar o dinheiro na poupança e que vai render mais que isso. Por exemplo, tem a Wealthsimple, que é uma corretora, na verdade é uma plataforma financeira que tem tanto a parte de investimentos como a parte de checking. É uma conta de banco mais capada. Ela não substitui um banco, mas ela é uma ótima conta para você deixar uma reserva de dinheiro em poupança. Então, dependendo de quanto dinheiro você tiver dentro da Wealthsimple, você pode ganhar entre 4% e 5% ao ano naquela conta checking ali. Então, se você tem um investimento, por exemplo, o TD Bank, se eu não me engano, ele rende ao ano, sem promoção, 0,01% ao ano. Nada. Enquanto o Wealthsimple rende de 4 a 5. Ou seja, 400 vezes mais. Uhum. Então, se você tem dinheiro rendendo 1% ao ano na sua poupança, você está perdendo dinheiro. Você tem outras alternativas. Você tem... E é claro que isso varia, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas dependendo de quando você está vendo, pode ser que tenha um banco que tenha uma promoção, que outro banco tenha uma promoção. Mas isso a gente sempre fala lá no Instagram, a gente sempre fala quais são os melhores bancos que estão dando as melhores poupanças no momento. Eu vi que você fala sobre os cartões de crédito e cashback também. Você dá umas dicas muito legais. Também. Porque não é somente o fato de você utilizar as melhores contas, investir o dinheiro, é saber utilizar tudo que você tem acesso de uma forma que você seja melhor para você. Otimizado, né? A Otimizado. bandeira do cartão, uma coisa que eu tava errando também. Exatamente. Por exemplo, tem um cartão que eu uso, eu não vou falar o nome para não fazer o merchan, mas basicamente eu uso ele em lojas específicas. Porque naquela loja eu vou ganhar 5% de cashback. Eu só uso ele naquela loja. Mas na outra loja eu uso outro cartão. Porque nessa outra loja aqui eu vou ganhar mais cashback. Então o importante não é você ter um cartão para tudo. Você pode ter um cartão para tudo, não tem nada de errado nisso. Mas você consegue montar seus cartões de crédito de um modo que você vai ter o melhor de cada um em toda a situação. Porque você vai ter um cartão, por exemplo, vai dar 5% de cashback em groceries, em compras de mercado. Mas dá 1% em restaurante. Então quando você for no restaurante, você não vai usar esse cartão. Você vai usar outro cartão que vai dar 5% em restaurante. Então você pode fazer esse jogo. Uhum. Pablo, é muito trabalho.
Aí, tá É a bom. decisão sua. É a Você quer decisão dinheiro sua. ou quer trabalho? Exatamente, exatamente. Nada vem de graça na vida, né? Então, essa questão do cartão de crédito é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, né? Qual o melhor utilizar. E para recém-chegado, isso é outra dica também que eu dou muito importante. Muita gente me pergunta, Pablo, qual é o melhor cartão de crédito para recém-chegado? Resposta simples, não muda. É o que o banco vai te dar. Aqui no Canadá, a gente tem um conceito de Credit Score. Credit Score é basicamente a sua identidade financeira. É quão confiável você é financeiramente falando. E quando você chega aqui no Canadá, você não usa ninguém. Ninguém te conhece. Então, se você quiser aplicar para um cartão de crédito bom, que dá vários benefícios, você vai ser negado. Porque o seu credit score é baixo. E fora o status, né? Que tem cartão que é só pra PR. Também. Hum. Mas essa questão do credit score é muito importante, porque no começo, quando você chega aqui, o seu objetivo é fazer o seu credit score ficar bom. Então, você tem que utilizar de meios, e existem estratégias para isso, que faça com que seu credit score saia de ruim para bom. Quando ele chegar em bom, aí você vai ter acesso a uma série de cartões diferentes, uma série de benefícios diferentes. Inclusive, se você tem um credit score baixo, ou seja, cheguei no Canadá, meu credit score está baixo, e você vai fazer um financiamento automotivo, você vai ter uma taxa de juros maior do que uma pessoa que tem um credit score bom. Sabe a dica que eu falo pra galera? Eu não sei como que tá lá, mas assim, normalmente é um cartão de crédito fácil de pegar, dificilmente te nega e você aplica no próprio caixa, que é o do Walmart. Porque eles te dão uns $500 ali de cartão de crédito relativamente fácil. Eu acho que eu desconheço uma pessoa que foi negado a aplicação do cartão do Walmart pra quem tá chegando. Então você consegue, aí você começa a pagar, paga bonitinho, né? Paga lá mais vezes, né? Por negócio, seu crédito vai aumentando, depois você vai pra um banco, pega um melhorzinho. Exato. E vai devagarinho, né? Exatamente. O que acontece muito é que, por exemplo, vem um casal, aí um trabalha e o outro estuda. Aí você vai no banco, aí quem trabalha ganha um cartão e quem estuda não ganha. Só que você pode achar, então, vou usar tudo no cartão do meu marido, da minha esposa. Isso é péssimo. Por quê? O credit score de quem tem o cartão vai subir. Mas o credit score de quem não tem vai ficar paradinho ali. Então, é muito importante que ambos tenham um cartão de crédito, que ambos trabalhem para melhorar o credit score. E conta conjunta, como que fica? Conta corrente não impacta em nada. Conta credit score. conjunta. Não, conta conjunta. Ah, cartão de. Não existe cartão de crédito conjunto. O que existe é dependente. Isso. E dependente não conta pra nada. Serve pra lá. Não. Você precisa ter um cartão no seu nome. Aí você vai dizer, ok, Pablo, essa pessoa que foi negada no banco, o que é que ela faz então? Existe um tipo de cartão que a gente chama de cartão garantido. Ou seguro. Ou secured ou guaranteed. São cartões que funcionam como uma caução. Você vai abrir o cartão, você vai mandar $1.000, $500 pro cartão, e aquilo ali vai ser o seu limite. E esse cartão reporta para o Credit Bureau, para o seu credit score subir, e aí quando você chegar num crédito bom, aí você pode simplesmente fechar esse cartão e passar para um cartão melhor. Então existem várias estratégias que você pode fazer para melhorar o credit score. Essa é uma delas. Então, vamos lá, pessoal. Pergunta aqui da nossa audiência aqui. Essa é uma pergunta interessante, da Isabel BLM. Como fazer dinheiro no Canadá? Uau! Uma coisa eu digo com certeza. Não é investimento que vai fazer você ficar rico. É o seu trabalho. Você precisa trabalhar para aportar mais dinheiro e com esse valor a mais que você aporta, aí sim você pode alcançar uma liberdade financeira mais na frente. Mas eu diria que o mais importante é arrumar um emprego que você ganhe um dinheiro bom. E uma coisa muito importante é não se acomodar. Você não se acomodar. E quando a gente fala de ganhar dinheiro, não tem nada a ver com investimento. É realmente o seu perfil de ir atrás demais. Nós brasileiros, a gente chega aqui com sangue nos olhos. A gente chega aqui com vontade de crescer. Eu conheci vários canadenses que têm a profissão deles, fazem aquilo ali, fazem durante 40 anos aquele negócio e estão felizes naquele lugar deles. Não querem subir na carreira. Com as razões deles. Brasileiro, não. Como a gente já tem um senso de competição muito forte no Brasil, a gente chega aqui querendo mais. Então, cada vez mais você pode trabalhar, né, melhorar dentro da sua empresa, ou procurar outro emprego, ou procurar um bico, ou procurar isso, ou procurar aquilo, para gerar mais dinheiro. E existe muita demanda aqui no Canadá. Tem muita gente que eu conheço que tem um emprego normal, de 8 às 4, e faz Uber no final de semana e à noite para complementar uma renda. Faz Uber Eats, faz isso, faz aquilo, tem um trabalho extra. Então, vende coxinha, vende doce, vende o que for. Entendeu? Então, você consegue trabalhar para ganhar isso. É muito, não vou dizer simples, ganhar dinheiro no Canadá. Mas se você tiver força de vontade e garra, você consegue ir atrás de trabalhar e ganhar dinheiro. Isso é fato. O Canadá é um país de oportunidades e
Eu sei que tá complicado, eu sei que tem muita gente dizendo, Pablo, mas eu tô indo atrás e não tô conseguindo. Eu entendo e eu me solidarizo com vocês. Mas pode ser o momento que a gente tá no momento. Mas historicamente o Canadá é um país de oportunidades. O Canadá é um país que você consegue muitas coisas. E eu não podia sair agora que eu lembrei. Tem 2 perguntas aqui chaves que eu não fiz, eu tenho que fazer. É que a gente estava conversando. Manda aí. Por que você mudou de carreira? Eu Ótima pergunta. Ano passado, em 2023, eu fiz o switch completo. Eu saí de trabalhar 8 às 4 em TI e ter o part-time ali de finanças para focar 100% na criação de conteúdos para as redes sociais. Além disso, eu tenho outra empresa com meu cunhado, minha cunhada e minha esposa, que são máquinas de algodão doce automatizadas. Que isso, mais a renda da minha esposa que ela trabalha, mais o que a gente estava ganhando no Instagram, fez com que a gente tivesse uma conversa em casa e a gente decidisse que o melhor para nossa família foi eu sair do meu emprego e eu focasse nas redes sociais. Por quê? Porque eu já estava a um nível das minhas redes sociais de crescimento que se eu colocasse mais tempo nele, eu conseguiria escalar muito mais. E foi exatamente isso que eu fiz e foi exatamente isso que a gente está conseguindo hoje. Né? O fato de eu ter largado meu emprego fez com que eu pudesse dar mais tempo para criar, por exemplo, o Plano Dólar, que é o nosso curso de investimentos, que está sendo um sucesso. As 2 primeiras turmas esgotaram. Fica à vontade. A gente tem o último Esgotaram. quadro no podcast que a gente chama Momento de Jabá, mas se você quiser falar do Plano Dólar, fica à vontade. Já já a gente fala, mas basicamente é um dos produtos que eu criei, pelo fato de ter mais tempo para poder criar conteúdo, que fizeram com que eu tivesse mais alcance, eu conseguisse ajudar mais pessoas, o que é muito bom. Mas isso foi, eu diria que o gatilho principal que fez com que eu pudesse abandonar a TI e focar 100% na área de criação de conteúdo para finanças. Né? Porque, inclusive, a demanda em cima de mim estava aumentando. Porque a partir do momento que você consegue alcançar mais pessoas, hoje a gente está com 23 mil seguidores no Instagram, eu recebo muita DM, eu recebo muita mensagem pedindo ajuda, consultoria, essas coisas. Então eu precisava de mais tempo. Eu não estava conseguindo entregar o que eu precisava com o part-time, com o tempo parcial que eu estava dedicando para o Instagram. E agora eu consigo. Sensacional. E a última pergunta, antes da gente entrar nos quadros, que é muito importante também, fala um pouco da crise imobiliária, das pessoas que compraram casa com juros variável, que era, sei lá, 2%, e depois foi para 5%, 6%. Isso aí foi uma coisa que, poxa, afetou muita gente. Porque, como muita gente deve saber, a gente passou por uma situação nos anos 2020 que afetou o mundo todo. E isso fez com que o preço dos imóveis aumentassem absurdamente. E junto com o preço dos imóveis, o que fez também foi que a taxa de juros caiu absurdamente. Né? Aí o que foi que aconteceu? Vamos supor, você morava no centro de Montreal, no centro de Toronto. E você morava no apartamento de 1 quarto, você, sua esposa e seu filho. Massa. Todo mundo ia para o escritório, o filho ia para o daycare, à noite todo mundo se encontrava, ia dormir, rinse and repeat. Continua ali. Beleza. Bateu a pandemia. Foi o que aconteceu? Todo mundo em casa. Agora, como é que você faz para você trabalhar de casa home office, sua esposa trabalhar de casa home office e uma criança num apartamento de 1 quarto, downtown Toronto? Não dá. Fez com que as pessoas começassem a procurar imóveis fora da cidade. Porque como agora você tinha a possibilidade de trabalhar remoto, pouco importa onde você está. Eu conheço várias pessoas que moravam numa situação dessa e procuraram imóveis fora do centro da cidade para poder ter mais espaço. Aumenta a demanda, aumenta o preço. Então o preço dos imóveis aumentou absurdamente. Ao mesmo tempo, o governo precisava estimular a economia. E o que foi que o governo fez para estimular a economia? Abaixou as taxas de juros. Então a gente chegou num momento, em 2020, 2021, que você conseguia comprar imóveis com taxas de juros a 1,5, 1,8 ao ano. O que é extremamente baixo, historicamente baixo no Canadá. Muito bom. Só que aqui no Canadá, diferentemente dos Estados Unidos, a gente funciona aqui por termo de hipoteca. Você financia um imóvel em 25 anos. Mas a cada 5 anos, a cada 3 anos, dependendo do seu termo, você tem que renovar aquela hipoteca. E toda vez que você renova com a taxa de juros do momento. Qual foi o problema que isso tudo criou? 2020. Pablo chegou aqui, Pablo morava em Toronto, tinha um apartamento alugado, vou comprar um imóvel. Ah, vou comprar um imóvel, sei lá, não sei. Fala uma cidadezinha aqui próxima aqui. Barrie, por exemplo. Barrie, pronto. Comprar uma casa em Barrie de
tá, $1 milhão, um exemplo. Taxa de 1,5%. Aí eu falo com minha esposa, a gente vai, poxa, vai ficar apertado. 1 milhão vai dar tanto por mês, aí vai ficar super apertado, mas a gente segura a onda. Vamos lá, compramos. 1,5%. Eu tava pagando, sei lá, 3 mil por mês. Um exemplo estúpido, 3 mil por mês. Beleza. E eu tava apertado. Essa pessoa, se ela fez um termo de 5 anos, comprou em 2020, em 2025 ela vai ter que renovar a mortgage, a hipoteca. O que é que vai acontecer? Quando chegar em 2025, a taxa de juros não vai estar mais 1,5%. Ela vai estar 5%, vai estar 4%. A gente não sabe quanto vai estar. Mas se a taxa não baixar, que hoje a taxa Prime ela está em 6,95%, ou seja, você consegue pegar uma hipoteca fixa, sei lá, 4,95%, você vai passar de uma taxa de 1,5% para 5%. E a tua prestação, que era 3 mil, vai passar a ser 4.500. Só que eu já estava apertado com 3 mil. Como é que eu vou fazer para pagar agora 4.500, 5 mil no imóvel? Então o que vai acontecer provavelmente, se as taxas de juros continuarem altas, é que muita gente não vai conseguir pagar os imóveis. Então a gente deve ver, e eu estou falando isso baseado no que eu acho, não é nenhuma, eu não sou real estate agent nem mortgage broker, estou falando baseado no meu achômetro, na minha experiência, que em 2025 e 2026 a gente vai ver um influxo de imóveis altíssimo no mercado. E quando você tem muita oferta, baixa o preço. Então existe... Ótima hora para comprar, então, né? Existe uma possibilidade, se isso realmente se desenhar desse modo, dos preços baixarem por causa do excesso de imóveis que vai ter disponíveis no mercado. Mas tudo isso é achômetro e tudo pode mudar de uma hora para outra. Teve uma onda também, Pablo, por causa dessa taxa de juros de renovação também, que algumas casas aqui, eu não sei, em Montreal começaram a pegar fogo do nada, misteriosamente. Ah, misteriosamente. Eu não sei como foi em Montreal. Muitas casas pegando fogo, né? Porque aí, enfim, pega o dinheiro do seguro, né? Enfim, misteriosamente. Coincidentemente, muitas casas, enfim. Bom, muito bom essa explicação. Vamos entrar então, pessoal, nos quadros do Carreiras agora. É o primeiro quadro que a gente chama, né, que vai ser o quadro de lazer, que é fazer uma comparação. Tem alguma coisa que você fazia para se divertir no Brasil que não tem aqui, ou você descobriu alguma coisa aqui que você gosta mais, enfim? Uma clássica que quando a gente... É aquela velha história, quando você tem, você não dá valor. Eu morava a 5 minutos da praia no Brasil. E não ia muito pra praia. Mas eu gostava, todo final de semana, tava lá com meus amigos, tomando cervejinha, coisa e tal. Aqui não tem isso. Aqui você vai ou pra um rio gelado, ou pra um lago gelado, né? Aqui não é a mesma coisa. Mesmo quando é praia gelada, né? Mesmo quando é praia gelada, então não é a mesma coisa. Então eu tinha esse costume de ir muito pra praia com meus amigos, que aqui não tem. A happy hour também. Aqueles barzinhos no Brasil de happy hour, de petisco brasileiro, de comida brasileira, né? De ouvir uma música brasileira, isso eu gostava muito. Muito, muito, muito. Aqui não tem. Mas o que a gente faz? A gente se adapta. Né? Não dá pra ter tudo na vida. A grama do vizinho vai ser sempre mais verde do que a sua. Então não adianta eu ficar pensando, poxa, mas no Brasil, mas no Brasil, mas no Brasil. Se eu ficar assim, minha vida vai ser uma desgraça, uma miséria. Então você tem que se adaptar. Então hoje aqui, graças a Deus, eu tenho uma rede de amigos, de colegas muito grande. Então eu tô sempre na casa de alguém, a gente tá sempre fazendo churrasco, tá sempre dando uma volta de bicicleta, ou se encontra na casa de um, se encontra na casa de outro, viaja. Como viajar a partir do Canadá é relativamente barato, a gente marca a viagem juntos. A gente vai fazer um cruzeiro junto, a gente vai para uma praia juntos, para exatamente tentar fazer com que valha a pena. Porque não adianta você vir somente para o Canadá só para trabalhar e não curtir. Você tem que ter você tem que aproveitar a vida, né? E você veio para o Canadá para isso. Você não veio para o Canadá para trabalhar de segunda a segunda, de 8 da manhã às 8 da noite, né? Claro que no começo a gente rala, mas depois que você alcança uma certa estabilidade, você começa a poder se dar esses benefícios. E é o que a gente viu atrás. Uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente. Não tem uma pessoa que diga, eu fui para o Canadá só para trabalhar de segunda a segunda. Não existe. Veio para cá procurando uma coisa melhor. Então a gente tem que se adaptar. É churrasco, é piscina na casa de um, piscina na casa de outro. E a gente vai se virando assim. Show de bola. Pegando o gancho, né? O nosso segundo quadro tem tudo a ver com isso que você falou agora, que é uma pergunta simples e direta, né? O que é o Canadá para você? Eu posso responder essa pergunta há 5 anos atrás? Você que manda, como você quiser. Há 5 anos atrás, oportunidade. O Canadá ainda é, mas bem menos que antes, um país
de muita oportunidade. Você chegava aqui, você conseguia crescer muito rápido, desde que, claro, você fosse atrás, você soubesse a língua, que é muito importante. Então, o Canadá te oferece muita oportunidade. Hoje em dia, é muito mais complicado, seja por causa dos problemas financeiros que o Canadá está passando, das demandas de língua, seja por causa do sistema financeiro mesmo, da crise econômica, de tudo que o Canadá está passando. Então, hoje é mais complicado, né? 5 anos atrás, se alguém me dissesse, Pablo, eu vou para o Canadá, o que é que você acha? Eu dizia, pensa embora. Hoje em dia, se alguém dizer, Pablo, eu vou para o Canadá, eu dizia, estuda bem direitinho, olha direitinho, analisa, pensa o que vai fazer, tenha plano A, B e C. Pablo, quer dizer que não é para eu ir para o Canadá? Em hipótese alguma. Venha-se embora. Mas tenha um planejamento muito melhor. E quando a gente fala planejamento, não é somente o planejamento de onde vai morar, planejamento de escola, de modo de imigração. Não. Planejamento financeiro também, que é muito importante. Você precisa ter uma reserva financeira boa para poder se manter aqui. Você precisa entender toda a questão financeira do Canadá. Como funciona o sistema bancário? Como funcionam essas contas que a gente falou? Como é que eu posso utilizar melhor essas contas? Como funciona o credit score? Quais são os melhores cartões? Como eu posso pegar o melhor cartão como imigrante? Então tem várias coisas que você precisa saber para quando você chegar aqui, já chegar com a bola rolando. Porque tem muita gente que chega aqui e não sabe nada disso. Vai aprender quebrando a cara no dia a dia. Então se você já chegar sabendo isso tudo, você vai chegar na frente de muita gente. De muita gente. Então tem isso. Então é basicamente isso, eu diria. Muito bom. Antes da gente entrar no próximo quadro, é legal pegando tudo isso que o Paulo tá falando pra gente, né? Pra você que vem pro Canadá, eu falo que teve uma janela muito grande de oportunidade de 2010 até 2023 para brasileiros que vieram pra cá, só que as coisas mudaram bastante, né? As leis migratórias mudaram bastante em janeiro de 2024, então cada vez faz mais sentido você que quer entender do Canadá vir entrar em contato com pessoas que são profissionais da área. Então a gente tem uma parceria muito forte, a gente tá dentro da TFA, né? A TFA é um parceiro nosso desde o início do podcast. Então, se você quer entender sobre visto de estudo, visto de trabalho, sobre PJWP, sobre como fazer seu PR, como se você já é PR e quer fazer o seu processo de cidadania, se você não se sente confiante de fazer sozinho, entre em contato com a TFA, né, a empresa do Terry, empresa fantástica, com 99% de aprovação de vistos. No Instagram eles estão lá na TFA, Canada Immigration, e na internet terryferreira.ca. E nós do Carreiras temos um desconto super legal de 15% de desconto na consulta com o Terry. Só que eu falo para todo mundo, faça a consulta depois de pesquisar. Não entra nessa consulta perguntando como que faz para ir pro Canadá, porque você vai gastar o seu dinheiro à toa, entendeu? Então, estuda um pouquinho, estuda sobre o plano migratório, estuda sobre o francês também. A gente sempre dá dica, o francês é a bola da vez agora, os draws da imigração estão bem mais baixos para French speakers, então tem muita coisa que você consegue ver sozinho e marca essa consulta para você tirar suas dúvidas. E falando também, aproveitando, a gente tem a dica, a gente falou muito de taxa, de imposto, né? Então a gente tem uma parceria com o Edgar, da MB Group Tax Solutions. Se você vai fazer o seu primeiro imposto de renda no Canadá, você precisa de um consultor licenciado, então o Edgar é a nossa dica para isso. Se você quer abrir empresa também, você quer fazer uma partnership, você quer abrir uma corporation, ele escolhe o melhor para você, dependendo da sua situação. Se você quer dar saída fiscal do Brasil também, enfim, você tem coisa no Brasil, né? Você veio com o Pablo, quero investir, e não, mas depois eu tenho dinheiro, como eu vou pagar imposto, enfim, toda essa parte relacionada a coisas contábeis e fiscais, ele resolve para você. Então, a nossa dica tá aí, entre em contato com ele no MBTax, no Instagram, _solutions, mbtaxsolutions.com, o site também. E vamos pro nosso último... Eu tô ligado, Igor. Tô ligado. Eu corto essa parte agora. Eu vou deixar pro final pra não ficar 3 de uma vez. Eu sei que tá faltando a mandala, eu vou deixar pra depois. Depois do canadômetro. Bom, vou continuar aqui. Então, vamos pro nosso antepenúltimo quadro, não é? Que é o quadro clássico aqui, Papo do Carreiras, que tem desde os primeiros episódios, que a gente chama de sal na neve. Que é uma analogia que a gente faz, né? Com o sal que abre os caminhos, né? Principalmente Montreal neva mais que aqui. Eu lembro a primeira vez que foi em Montreal, tinha pilha lá de 5, 6 metros de neve. Aqui não faz... Tem, mas não tanto. Lá. Enfim, qual que são as maiores dicas, ou talvez para as pessoas que estão te assistindo, querem investir, ou não pode ser investir, ou pode ser a pessoa que quer seguir carreira aqui no Canadá, ou só um compilado de dicas para essas pessoas? Quando a gente fala de investir, existe uma coisa que a gente faz antes de investir,
que é a tarefa de casa. O que é a tarefa de casa? São as finanças pessoais. Já fiz várias consultorias com pessoas que perguntavam, ok, quanto é que você gasta de mercado por mês? A pessoa fala, não sei. Quanto é que você gasta de restaurante por mês? Não sei. Quanto você gasta de bar por mês? Não sei. Não pode investir. Porque primeiro você tem que saber exatamente quanto você está gastando, com o que, para ver quanto está sobrando. É muito importante ter um budget, um orçamento, para você saber exatamente quanto você está gastando por mês em groceries, em compras, em restaurantes, em saídas, no que for, para ver quanto você pode investir realmente. Você vai saber, Pablo, sobra todo mês meu $235 para fazer qualquer coisa. Então, essa pessoa já pode investir. Porque ela já viu as contas dela lá e já sabe quanto pode investir. Quando você faz um orçamento e faz ele, e não somente fazer e atualizar, que é muito importante, você consegue ter algumas visualizações, alguns insights que você não tem quando você não tem um orçamento. Por exemplo, você vai olhar uma hora e vai dizer, poxa, eu estou gastando tudo isso aqui de subscription, de YouTube Premium, Netflix, Amazon Prime, etc. Vai dizer, pô, mas Amazon Prime, Netflix eu nem olho, nem assisto. Vai lá e corta. Onde é que você vê isso? Você vê no seu orçamento. E existem métodos de diferente orçamento. Tem o 50, 30, 20, tem o Zero Base Budget. Então existem diferentes métodos de orçamento que você pode fazer que vão te dar visibilidade exatamente nessas coisas. Então é muito importante você começar a ter esse trabalho de finanças pessoais forte para começar a investir. Redução de custos, como eu falei. Ver os custos e reduzir. E também uma coisa que muita gente não faz aqui no Canadá, que é muito importante, é você pedir. O não, você já tem. Por exemplo, eu pago $80 de internet. Um exemplo. Todo ano você tem que ligar para o seu provedor de internet e dizer, tá muito caro. Abaixa aí. Senão eu vou mudar. Eles vão e mudam. Eles vão e abaixam. Você vai pagar 75, 70, o que for. Por quê? O não você já tem. Eu faço isso para internet, eu faço isso para telefone, eu faço isso para cartão de crédito. Funciona para seguro de carro? Seguro de carro é mais complicado. Mas nada impede você jogar a negociação. Você faz, tô procurando outro aqui, eles me deram uma oferta de tanto. Mas, quando a gente fala de seguro de carro especificamente, é pesquisar. Ver qual é o preço do mercado e ver qual é o melhor para você. Mas fazer esse trabalho de base, de exatamente entender suas finanças, é muito importante para você dar o segundo passo, que é investir. Show de bola. É isso aí. Então vamos entrar agora no nosso penúltimo quadro, né? Que é o quadro da alegria da família brasileira canadense, Paulo, que é o que a gente chama de canadômetro. Solta a vinheta aí, Igor. O canadômetro, né? Eu vou explicando para quem não conhece, é um quadro que é divertido, né? A gente dá uma opção brasileira e uma opção canadense para o nosso convidado e ele tem que escolher sem juízo de valor. É a opção do convidado. Pro Pablo, que é recifense, essa aí é meio óbvio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha só. Começamos a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Lake Louise ou Fernando de Noronha? Ixi, Lake Louise, muito bonito. Nunca fui, tá no meu bucket list. Mas não tem como eu deixar Fernando de Noronha de lado, meu amigo. Fernando de Noronha, sem dúvida. Senão você nem entra lá, né? Você não, é banido. Primeiro que você vai entrar na água do Lake Louise... você não vai. Você é um gelo, meu amigo. Vamos lá. Tem muita gente que tá vendo esse podcast que não é no Nordeste. Mas quando você entra numa água de mar do Nordeste, você não vai querer outra não. Pra mim foi um choque, sabia? Porque eu nunca tinha... A primeira vez que eu entrei em Fortaleza, eu tava esperando, eu tava acostumado ao Rio de Janeiro, né? Não. Aí eu entrei lá e falei que essa água é quente, cara. Não. Bom, vamos lá, continuar. Niagara Falls ou Cataratas do Iguaçu? Olha, Cataratas eu nunca fui, mas Niagara Falls é fenomenal, né? Então, Niagara eu já fui, eu diria Niagara. Apesar de eu nunca ter ido nas cataratas, né? Mas Niagara é muito bonito. Vamos avançando aí, ó. Agora, essa é engraçada. Avril Lavigne ou Anitta? Eu pulo. Eu pulo. Vamos passar. O Igor, o que você sugere? Tem que escolher. Putz. Eu tive que escolher também, eu participei, fui convidado aqui, pra mim isso foi terrível. Tá bom. Caramba. Disputa acirrada aí. Anitta, então. 2-1 para o Brasil. Vamos continuar. Essa foi difícil, viu? Essa foi difícil. Essa é uma boa pro financeiro. Salário por hora ou salário por mês?
Ah, salário por... Ai, rapaz. Por mês? Ah, por mês, vamos lá. 3-1 pro Brasil. Vamos avançando. Próxima pergunta. Botas e luvas ou chinelos e shorts? Rapaz, a minha esposa, ela fica full da vida comigo, porque chinelo e short pra mim é vida. Eu vou no Costco, eu vou em restaurante, eu saio na neve com o chinelo e short. Acho que tá respondido Tá então, bem hein? respondido. Vamos lá. Esquilo ou mico-leão dourado? Ah, esquilo. Esquilo. Ainda mais esse que é o chipmunk bonitinho, né? Esquilo é fenomenal. Vamos lá. Canadense não gosta muito de Eu esquilo. adorei esse quadro. Beisebol ou bets? Ou taco? Taco depende da região do Brasil que você vive. Rapaz, eu nunca vi esse taco. Eu jogava muito lá em Brasília. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir bet por barrinha, que eu jogava muito lá em Recife, que basicamente você bota 2 sandálias no chão de cada lado, faz uma barrinha e você joga um futebolzinho ali, Pode ser. pode ser. Então no caso bets aí que eu trocaria por futebolzinho barrinha. Eu acho que o canadômetro vai dizer quem eu sou realmente. Pontualidade canadense ou atraso brasileiro? Não, e aí realmente não tem como barrar a pontualidade canadense, não. Isso é uma coisa engraçada, porque a partir do momento que você mora no Canadá e você passa a viver com esse costume de realmente respeitar o horário, respeitando os outros, não tem como você achar que o atraso brasileiro é uma coisa legal. A pontualidade, eu falo isso, pô. Eu falo o seguinte, eu estou respeitando o seu tempo. Exatamente. É isso. Exatamente. E eu quero que você respeite o meu. Exatamente. É muito legal isso. Exatamente. Vamos lá, Igor. Bloody Caesar ou caipirinha? Caipirinha. Caipirinha. Suco de tomate. Não, caipirinha. 6-3 pro Brasil. Olha aí, vamos chegar à nossa última pergunta aí pra fechar o canadômetro. Papel no vaso ou papel na lixeira? Ixi, Maria. Olha. Papel no vaso. Olha isso. Digamos, papel no vaso na estrutura do Canadá. tá me entupindo. É importante frisar O isso. papel da lixeira às vezes é meio disgusting. Beleza, show de bola. É isso aí, fechamos então o canadômetro aí, o Paulo com 6 pro Brasil. O Brasil ganhando Olha, aí foi hoje. pau a pau, viu? Foi pau a pau. acirrado, foi Foi acirrado, pau a foi pau. acirrado, foi acirrado. 6-4 aí. Mas não tem como negar, né? Não tem como negar. Muito bom. E antes da gente entrar no quadro final aqui, que a gente chama de momento de jabá, vamos só falando disso de jabá, a gente vai falar da Mandala Travel. Então, se você está querendo viajar, se você mora em qualquer lugar do Canadá ou do Brasil e quer viajar também, fala com eles, mandalatravel.ca no Instagram. É opções legais de pacotes, né? Canadense, no final do ano, principalmente dar aquela fugidinha pro Caribe, então eles têm planos bem interessantes lá. A gente tem um cupom de desconto também, se você está no Brasil e quer vir pro Canadá, de $100, você coloca carreira 100, vai ganhar esses $100 de desconto lá com a Mandala Travel. E também o site deles, mandalatravel.ca. Tudo que você precisa, tem o telefone, o link que está na descrição também. Entre em contato com eles. Vamos então para o nosso último quadro aqui, que é o quadro legal que a gente chama de Momento de Jabá, Pablo. Aí você fala o que você quiser, fala também do seu curso, do dólar, enfim, o microfone é seu. Tá. Para quem não me conhece, agora eu já conheço bastante, né? Minhas redes sociais, basicamente, @PabloNunes no Instagram, você pode me encontrar também no Facebook. Eu tenho, para quem quer aprender a investir de forma autônoma, segura, entendendo o que está fazendo realmente, sem depender de terceiros, a gente tem o curso que a gente chama de o Plano Dólar. É basicamente um curso que vai pegar você que não sabe nada e deixar você investidor global, né? Então eu abordo toda essa parte de finanças pessoais, de investimentos, tipos de contas, bem completo. É um curso que a gente tem live de tira dúvida, tem uma comunidade muito forte também. A gente já vai para a terceira turma, agora em setembro ou outubro, não tem data certa ainda, mas as 2 primeiras turmas esgotaram, então está sendo um sucesso fenomenal. Além desse o Plano Dólar, que é para investimentos, a gente tem outro curso também, que é o curso Finanças no Canadá, que é basicamente um curso para quem está chegando ou para quem chegou há pouco tempo, que a gente aborda coisas básicas de finanças no Canadá. Sistema bancário, tipo de conta, credit score, cartões de crédito, então tudo que o imigrante precisa saber para já chegar aqui e não perder tempo com nada. Sabe essa conversa que a gente teve aqui?
multiplica ela por 10. É basicamente o curso lá. E você vai ter acesso a mim também para fazer perguntas, essas coisas todas. Então são os dois nossos principais, os nossos cursos principais. Quem quiser fazer consultoria comigo também, a gente faz consultoria. Lá no próprio Instagram tem como acessar o link lá das consultorias. E é isso. Basicamente é isso. Nossa, muito legal. Deixa eu perguntar aqui pra minha secretária se eu esqueci alguma coisa. Esqueci alguma coisa? Não. Então é isso. Não, mas muito bom, cara. Tô muito feliz dessa conversa, feliz eu. muito esclarecedora. Muitas dúvidas que a gente tem, né, que a nossa audiência tem. Eu acho que vai ser bem legal mesmo. Agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio, muito legal. Pra mim, assim, foi, nossa, muitas coisas, muitos esclarecimentos, muita coisa legal que eu queria saber. Eu acredito que vocês também gostariam de saber. E é isso. A gente se vê semana que vem. Tamo junto. Abração. Antes de finalizar, só queria agradecer novamente, Rodrigo, pela oportunidade. Tamo A gente junto. vem falando um tempão, então obrigadão pela oportunidade. Eu gosto muito de falar de finanças. E é isso. Abração pra todo mundo aí. É isso aí, pessoal. Boa noite. Fala pessoal, e para vocês que estão interessados em adquirir sua primeira casa aqui no Canadá, a dica sensacional é o John. O John é aquela pessoa que vai avaliar o seu perfil de crédito e vai buscar a melhor solução no mercado, com a certeza que você vai encontrar os melhores e menores juros do mercado canadense. Todas as informações do John estão aqui no link abaixo.